Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora, bem-vindos. O ataque ficou internacional. Preparem-se porque demos o salto. Demos o salto, exato. Não é, vocês já viram na thumbnail quem é o convidado, eu já vou anunciar. Mas, Luís, bem-vindo, primeiro. Obrigado, Pedro. Batemos bem o que nosso... me abriste a porta. Abri-te a porta, estás em casa. Faz-te Estou em conta casa. que estás em casa. Batemos o recorde de audiência no último episódio. Hoje espero ultrapassar ainda com o nosso ponta de lança, Artur Quezada. Bem-vindo, Artur. Vou pedir ao nosso público, chamado Gonçalo, que bate uma salva de palmas. Artur, já era uma intenção nossa de te convidar há muito tempo. Prazer ter-te cá. Como é que tu estás? Tô bem, mas assim, uma expectativa desnecessária que Não você acabou de criar agora, né? Eu não tinha motivo disso. Eu acho que eu sou, referente ao último convidado, um downgrade. Você colocou como um upgrade, então eu não sei muito bem o que vai sair daqui. O programa chama Ataque Rápido, né? Só que eu devo avisar que, dadas as circunstâncias, acabei de ter meu segundo filho, né? Eu estou mais para uma defesa lenta. Então, Vai jogar baixo, tu vais jogar baixo. Vamos jogar, né? Começo de época. Sim. Portanto, sabes que o que se segue à defesa lenta é o ataque rápido, não é? Não, quando jogas baixo. Depende da estratégia. Mas é melhor apresentar o nosso Artur Quezada, porque pode haver uma ou outra pessoa que não saiba. Eu vou deixar que seja ele próprio a falar dos seus feitos. Nós já o conhecemos, também somos um bocadinho aqui enviesados, porque já conhecemos o trabalho do Artur. É um homem de Champions. É um homem de Champions, cara de Champions League. Como é que tu vens parar a Portugal e o que é que tu tens andado a fazer estes anos? Opa, já são 10 anos, né? Você vê que eu já faço opa, que no Brasil seria considerado inclusive um crime já, porque eu sou um homem sem sotaque, né? Porque agora quando eu viajo ao Brasil, eles falam, pô, você tá com sotaque português. E aqui eu continuo com o meu sotaque brasileiro. São 10 anos já em Portugal, minha esposa é portuguesa, vim pelo amor. Tive que é mulher do norte, né? Ela que manda, né? Ela manda. Foi me buscar no Brasil, morou lá comigo um tempo em São Paulo, eu sou de São Paulo, e depois vim parar aqui e comecei a trabalhar com futebol aqui em 2014, 2014, 2015, logo na Liga dos Campeões, o projeto do antigo Esporte Interativo, que hoje é a TNT Esportes Brasil. E a gente, desde então, cobre jogos da Champions. Senhor Champions, eu acho que é demais, né? Já podes. Quantas finais foste? São 8. 8 em 10 anos? Já é um senhor Champions. 8 finais. Tens quase tantas como o Real Madrid. Quando eu completar a 10ª, eu vou escrever um livro com todos os podres, os bastidores da Liga dos Campeões na TNT. Por isso que eu acho que os caras vão parar de me mandar, né? Tu disseste isso e eles agora estão a dizer a 10ª, já não vai o Artur. Continuem a ouvir-nos porque daqui a 40 minutos o Artur vai contar um dos podres. Não é? Fica prometido. Está feito. Não, precisa da 10ª. Porque aí já está feita a carreira, né? 10 Champions, aposenta, faz que nem o Pepe, coloca tudo numa caixinha e vai embora. Grande vídeo de despedida do Pepe. Gostei muito. Foi. Espetacular. Brutal. Muito bom. Emocionante. E muito bem realizado, e notou-se que foi ali um trabalho muito cuidado. E um segredo bem guardado, porque não saiu nenhuma notícia a antecipar aquele final. Eu ainda esperava que ele jogasse mais um ano. Eu tentei, hein? Eu tentei, sim? Eu mandei mensagens no Instagram, queria fazer uma entrevista com ele, porque ele foi cogitado para jogar no Brasil. Eu acho que o Pepe teria condições plenas de jogar em qualquer clube brasileiro aos 41 anos, né? É um jogador extra classe e no Brasil daria uma perninha tranquilamente. Mas ele no Brasil só podia jogar em casa, não é? Porque as viagens loucas no Brasil, de um jogo para o outro, a meio da semana, 3 dias de diferença. Thiago Silva tá a aguentar, né? Acho que o Pepe também... Thiago Silva 39? 40. Quase 40. Quase 40. O Pepe 41. Mas eu até acho que o Pepe, em termos físicos, provavelmente até estaria melhor que o Thiago Silva, ou equiparado. Mas eu achava que o Ronaldo ainda o ia convencer ali a ir para a Arábia um aninho e jogava naquele campeonato tranquilamente. Mas jogava. Acho que fechou não com chave de ouro porque não ganhou o europeu, mas fechou com uma demonstração de alto nível
De grandeza. de grandeza. Olha, a última imagem que nós vamos talvez recordar do Pepe é a imagem dele chorando com o Cristiano Ronaldo depois da eliminação. Mas antes disso, é aquele sprint que ele dá para pegar o Marcos Thuram contra Sim, a França. Sim. Que é Tinha passado por ele no início e ele vai lá buscar impressionante. e festeja Aquela como se faz no comemoração. futsal, não é? No futsal é que se festejam cortes defensivos assim. Parecia um menino, né? É. Como Foi o diria Thuram o... ou o Colomwani? São os dois muito rápidos. Agora já Eu não lembro. sei se não foi o Dembélé. Não, acho que foi o Thuram. Foi o Foi Thuram? o Thuram, foi o Pronto. Thuram. Foi- Foi porque eu fui buscar a idade do Thuram, que tem 26 anos, comparativamente com o Pepe, Quase o dobro. e um atacante contra um zagueiro, né? Um E defensor. que tinha ele, entrado. Pois é, Ele Estava tinha fresco. entrado, acho eu, não é? tinha entrado. E o Para o Pepe lugar já lá do estava Colombo. desde o início e aquilo foi nos descontos dos 90 minutos, acho eu. Tem a Máximo, um poeta no Brasil, que disse que ele tinha 2 pulmões para alcançar o Thuram. Mas assim, só para pontuar, eu tenho uma admiração profunda pelo Pepe, não só como jogador, mas como pessoa. Ele talvez seja na história o brasileiro que mais ama Portugal, né? Mais amou Portugal. Sim. Porque ele tem uma história de vida muito bonita, as dificuldades que ele teve quando saiu do Brasil para chegar aqui, e ele se apaixonou pelo país, se apaixonou no país, a esposa dele é portuguesa, né, Sim. os filhinhos portugueses e tal. E é uma demonstração muito bonita de um cara que realmente ama esse país e que encerrou a carreira de uma forma emblemática, cara, porque ele termina no Porto, que é o clube em Portugal que ele amou, termina com a seleção portuguesa da forma que ele terminou. Ele é um grande jogador para mim da Euro 2016, né? Então, assim, Sim. conquistou tudo com o Real Madrid. Um exemplo dentro e fora de campo, o Pepe é sensacional. Incrível, incrível. É uma pena que estes jogadores terminem, mas com certeza agora terá aí... Mas sabe Tempo para terminar. gozar a não é? vida Mas sabe dele. terminar. Sabe terminar, sim. Sim. Outros não. És tu que estás a dizer. não é? Né? Há tantos. Há tantos. Não estou a falar de Não, Cristiano ele Ronaldo, deixou na entrelinha e você pegou o gancho. Não vamos falar mais do Bem, Euro, não é? Vamos lá. Nós já vamos voltar à tua vida, carreira e obra. Porque, entretanto, hoje de manhã, Salvador quase me causava uma lesão. Estava a tomar um pequeno almoço. Abro o meu telemóvel. Ontem fui-me deitar cedo. Abro o meu telemóvel e de repente o meu queixo foi parar ao chão. Assim, como assim? Primeiro mês e Daniel Sousa despedido. Eu não tinha visto ontem. Vi o jogo do Braga, mas depois a parte das flash interviews já não vi aquela novela toda. E fiquei surpreendido. Chicotada psicológica. Então Zé Marreco não conta, porque foi ele a bater com a porta. Daniel Sousa é despedido ao fim de um mês e sem qualquer derrota, 2 empates na mesma semana. Mandam-no fora da borda. Tu lembras-te do nosso episódio de há uma semana? Estivemos a falar do Braga e eu disse, eu acho que há ali qualquer coisa. E havia, estás a ver? E nós gravamos havia? o nosso tema do dia. O último tema do dia de sexta-feira foi a prever a Liga, quem é que poderia ser os que vão lutar pela Europa. Eu disse, o Braga tem mostrado coisas interessantes. Ora, uma semana Olha depois, envelheceu tão bem, não foi? Quero ver uma coisa mais interessante que essa? Pelo menos, enfim, me lembrou um pouco o Campeonato Brasileiro, né? 4 jogos e... Não, eu estava a dizer hoje de manhã, nada melhor que um brasileiro para vir falar sobre um despedimento à primeira jornada, né? Exato. Pois é. Vocês estão habituados. Já vi alguns memes sobre isso. Cara, o Braga ele tem um projeto, assim, visto de fora, né? Que eu acho que é a melhor percepção que eu posso dar. É um projeto muito ambicioso. Se vocês forem comparar hoje as instalações do Braga, o clube que a nível europeu, é um clube que já merece respeito, né? Só que tem algumas coisas internas que a gente desconhece. E nesse caso, tanto a saída do Arthur Jorge, quanto a escolha do Daniel, e agora o despedimento do Daniel, muito provavelmente é o Carvalhal, né? Que será o... Sim, já estará para ser anunciado. Nós estamos a gravar na manhã pós-despedimento, mas A segundo menos que souber- haja alguma coisa mesmo na última hora, vai ser o Carlos Carvalhal. Sim. o novo treinador. Fica aquela sensação de uma coisa estranha no ar, né? Acabou de sair, já chega outro. O Arthur Jorge também saiu da forma que saiu. Então, acho que o Braga precisa corrigir esses pontos para começar a entrar num trilho realmente do clube que hoje é. Sim. Que hoje é. Tanto a nível de investimento, né? A nível de parte financeira, quanto de estrutura. Eu estava a pensar hoje de manhã, o Salvador não é irresponsável, não é? Um presidente que paga a cláusula de rescisão de um treinador logo após despedir o Arthur Jorge, que é talvez um dos grandes treinadores dos últimos 10 anos do Braga, conseguiu um 3º lugar histórico, foi à Liga dos Campeões,
que não correu assim tão bem, mas e despedi-lo, pagar Atenção, a cláusula do... Ele não despediu. O Sim, Botafogo é que Exatamente, vem tens buscá-lo. Mas Havia previa-se que chegava ao final da época, o Arthur Jorge tinha mais um ano de contrato e provavelmente haveria o despedimento. Ele não o despede porque aparece o Botafogo. Foi uma belíssima saída airosa e ele depois tenta comprar o Daniel Sousa no imediato. Só que o Arouca queria muito dinheiro para 7 jogos, acho que era mais ou menos isso. Então ele deixou-o lá estar até ao final da época e foi buscá-lo sem custos. Mas foi uma aposta. Aliás, supostamente o Daniel Sousa atualmente não é treinador do Porto porque o Braga se antecipou. Havia pelo menos há essa teoria, não é? Que seria o treinador do André Vilas-Boas pré-campanha ou durante a campanha. Foi adjunto dele, não é? Foi adjunto, ele conhece-o e seria alguém que o Vilas-Boas veria com muito bons olhos. Portanto, é uma aposta forte, não vou dizer que é uma aposta translocada, obviamente, é uma aposta forte, vincada por parte do António Salvador. Realmente é muito estranho que ao fim de tão pouco tempo, são 4 jogos em que o Braga não perde, atenção, há sinais preocupantes. Eu vi os últimos minutos do jogo europeu contra o Servette e vi também os últimos minutos do jogo ontem e de facto faltava ali, parece-me que em termos de ligação emocional faltava muita coisa a este Braga. Notava aquela necessidade na parte final de ir para cima, muita falta de coerência coletiva, mas estávamos no começo, não é? Nada tinha sido posto em causa, portanto não deixa, é algo claramente agora, surpreendente. O meu ponto era, um presidente não é irresponsável ao ponto de, olha, agora apetece-me vou despedir este treinador para mandar vir um treinador que toda a gente conhece, o Carvalhal, porque sim, alguma coisa se passou e nós não temos acesso a isso. Mas em termos de planeamento, compromete se calhar aqui um bocadinho a época, até porque despede a meio de uma eliminatória que poderá ser importante para o Braga em termos financeiros e desportivos. E tem todo o trabalho da pré-época, Claro. né? Que vai para água abaixo, né? É óbvio, né? A parte física não e tal, mas, enfim, a cabeça de um treinador é muito diferente do outro e fica aquela nota de que com certeza não foi uma coisa só dentro de campo. Não pode ser 4 jogos, porque se for só por conta das coisas dentro de campo, é um erro ainda maior. Sim. Né? Porque você precisa dar tempo pro treinador trabalhar. E eu estava vendo a entrevista do Daniel, ele diz que sai frustrado, né? Sentimento de frustração, obviamente, porque não conseguiu aplicar o que queria. Então eu me recuso a acreditar que foi uma coisa apenas dentro de campo. Não. Acho que tem algumas coisas de bastidores que a gente não sabe. Eu lembro-me que o Domingos Paciência, quando foi contratado pelo Braga em 2009, 2010, os primeiros jogos dele resultam numa eliminação absolutamente improvável e surpreendente e até humilhante nas competições europeias, na altura ainda na Taça UEFA, acho eu. Já não me lembro qual é que foi o adversário, mas sei que foi algo completamente inesperado e ele não foi despedido, não é? Portanto, não é apenas por causa de algum insucesso. Neste caso nem existe ainda, porque o Braga ainda está. Não foi um bom resultado. Aliás, foi um ótimo resultado em relação à exibição do Braga a meio da semana nas competições europeias, mas nem sequer isso foi pelo charco. Portanto, há claramente aqui algo ainda por explicar, pelo menos à hora em que estamos a gravar. Sim, como se costuma dizer na gíria, os Santos não bateram entre Salvador e Daniel Sousa, o que é uma pena para o Daniel, porque é um treinador que o ano passado ganhou grandes créditos no futebol português e ser despedido ainda antes de conseguir meter a mão na massa acaba por ser frustrante, como ele próprio admitiu, mas vamos acreditar que o Salvador está a fazer isto pelo melhor do Braga. Vamos ver o que é que acontece. Carvalhal regressa a casa, ao que tudo indica, isto se não houver nenhuma surpresa enquanto estamos aqui dentro, take 3. E é sempre um treinador que normalmente faz coisas interessantes ali em Braga. E é alguém já muito experimentado, saberá trabalhar com um plantel que tem um misto de muita experiência e qualidade, não é? De João Moutinho, Ricardo Horta, próprio Mateus, vários jogadores, ainda Bruma, que não é propriamente um veterano, mas que já tem muitos anos, tem anos de níveis muito altos. E depois também conjugar com algumas lacunas que o Braga tem, nomeadamente a questão defensiva, que vai tentando ser remediada, mas o Carlos Carvalhal tem uma experiência muito relevante, já sabe, não apenas dentro, mas também fora do Braga, sabe lidar com esta
com este tipo de projetos. Por isso parece-me que é alguém que encaixa no imediato e que há pouco o Arthur falava aí bem de que foi um bocadinho por água abaixo a pré-época. Carlos Carvalhal ainda tem 20 dias de mercado, depende também daqui do rendimento. Se o Braga chega à Liga Europa, vai ter outra disponibilidade para acertos financeiros, obviamente, para algumas contratações de última hora, mas é alguém que, com a prata que ali está, acho que tem todas as condições para fazer o espectável que é tentar lutar pelo pódio. É isso que se espera de um Braga sempre. Eu gosto muito, viu? Gosto muito do Carvalhal. Acho que ele é um treinador de muito boas ideias. Às vezes, na parte defensiva, fica a impressão de que os times do Carvalhal são um pouco menos organizados, porque é um time muito ofensivo que ele monta, né? Mas no Brasil já, enfim, teve vários namoros com alguns clubes. Sim. Fui fazer uma entrevista com ele, não me lembro agora o ano, mas foi na época da pandemia, em que nós falamos sobre Flamengo, né? Que o Flamengo procurou, não só uma vez, mais de uma vez, inclusive naquele fatídico final de ano, quando o Flamengo vem aqui tentar levar o Jorge Jesus do Benfica, e depois o Jorge Jesus é demitido 2-3 dias depois que eles fecham com o Paulo Souza. O Carvalhal era a primeira opção. Acabou por seguir a carreira por outros caminhos, teve outras sondagens de clubes brasileiros. E ainda não esteve no Brasil. Ainda não, É. mas vai chegar lá. Assim, Mas é dos nomes dos portugueses os que mais se fala para lá. mais sempre. fala. Já se falou no Atlético Mineiro, no Braga, no ele próprio não houve uma Corinthians. altura no Braga. Ele ainda estava no Braga e falou-se dele para alguém. sim. Tenho ideia. É um treinador que está sendo muito bem avaliado lá e fez um bom trabalho no Celta, né? Recentemente. E ele só não salvando o fica Celta. no Celta por questões... porque houve ali um desentendimento. O presidente não gostou de uma coisa que ele disse logo após. Ele garante a permanência em casa com o Barcelona, ganhando ao Sim. Barcelona, que já era campeão, penso eu. E ele fala a uma rádio, logo ali no relevado, e houve alguém que não gostou e tal. Ele tinha ali uma pequena novela com alguém, um diretor desportivo e tal. E ele ia ficar e acaba por sair por questão completamente fora performance desportiva. Que acontece no Olympiacos também, né? Também. Sim. Então, acho que Ele faz parte o ano passado da equipa que ele pega na equipa que é campeã europeia, não é? Sim, ele pega-lhe a depois sai. meio, mas sai logo. Ele faz 11 jogos. É ele que no- leva no David Carmo Olympiacos. para lá. ele leva os isso. portugueses todos. Ele vai lá em janeiro e acho que é em fevereiro que ele sai. Saiu É isso. também. Porque é um treinador já tem um estatuto grande e ele é exigente nas. Sim. Não se deixa comer, não é? Permita uma expressão. Exatamente. mas- Sim. Ele quer as coisas à maneira dele e é muito exigente Exatamente. nos reforços, na estrutura, e às vezes acaba por entrar ali um bocadinho em choque quando não vai de encontro. Mas àquilo. poderia ter o título da Conference agora na prateleira, né? É, Acabou por sair. Na teoria, se calhar tem. Não sei se ele fez algum jogo ou não. eu acho que faz. Mas para os cadernos, eu acho que ele. Não sei. Por O, acaso- o Rodinei, eu sei que tem. Tem. Cara, Rodilindo, né? Rodilindo. Grande Rodinei. Tirou foto com todo mundo lá na final da Champions, lá em Wembley. Pois foi. Ele apareceu do nada no relvado, Pois foi. depois, no título. Jogadores comemorando o Real Madrid, estava lá Rodinei. Nós da TNT Brasil não entendemos absolutamente nada. Estava fazendo o Rodinei no campo. Ele teve com o Vini Júnior, não foi? Teve Teve com todos, com o Bellingham. Eu não sei. Se calhar até tirou a foto assim com o Bellingham. Não sei. Ele é um personagem. Agora chego eu e. Quem é o Rodinei? Não sabes? Não. Rodinei foi campeão no Flamengo com o Jorge Jesus e era o patinho ok. feio do Flamengo na altura, só que é uma figuraça, né? É daquelas figuras do futebol. Você vai entrevistar o Rodinei. O Rodinei tem que vir aqui, inclusive. Quando ele estiver em Portugal, eu vou dar um toque. Ah, sim, O Rodinei, enfim, você não consegue ficar mais ou menos 2 ou 3 minutos. Essa é a média geral, sem dar uma risada com o Rodinei. Que é uma figuraça. Ok, é o Amaral dos novos tempos, é isso? Dos novos tempos. Ok, pronto, já sei quem é. E ele é um jogador limitado. Ele não é. Atenção, que ele não é um jogador ruim. Mas ele tem suas limitações. E muito no Brasil diziam que ele era ruim, visto como ruim. Mas na realidade, no time do Jorge Jesus, no Flamengo, o Rodinei foi muito útil. E agora na Conference foi útil também Sim. ao time do Olympiacos. Eu ouvi um podcast dele no Brasil agora no verão, nas férias. Acho que foi no Podpah que ele falou, Sim. quando ele diz que Sim, é o sim. Rodilindo. E as histórias que ele conta lá são geniais. É. Ele conta lá uma história do... Ele estava a seguir ao Flamengo, acho que ele vai para o Internacional de Porto Alegre e é quase campeão lá. Fica em segundo, acho eu. E ele, no jogo decisivo contra o Flamengo, estava expulso. Então houve
um patrocinador, alguém lá de Porto Alegre, que pagou a multa, que era 1 milhão, para ele jogar. Não era expulso, porque ele tinha essa cláusula com o Flamengo, né? Que não podia... estava sim, impedido, ok. tinha que pagar para poder jogar, tinha que pagar uma multa, né? Isso. E houve um Pagaram 1 patrocinador milhão. que paga, ele vai jogar e é expulso. E ele é expulso. E ele diz que depois o patrocinador ligou e disse: não tem problema nenhum, vem cá conhecer a fazenda. E ele: vou, não saio mais de lá, ainda me matam. Não, é muito engraçado. E ele agora vai discutir o lugar com o Costinha, que era do Rio Ave. Ok. Vão ser concorrentes, vamos ver. Muito bem. Com todo o respeito ao Costinha, vou torcer muito por Rodinei. Eu imagino. Eu gostava de voltar depois, mais tarde, a alguns momentos, porque tu tens fama não só de chamar não lindo, mas feio a um jogador. Já vamos lá. Que mudou de clube este ano, para a Premier League. Que mudou. Já vamos. Tá Porque, além de Braga, há Benfica também. Há Benfica. E não Ou podemos melhor, deixar... há muitos outros, não é? Mas neste caso, a merecer aqui um comentário rápido, claramente o Benfica, porque não acabou a época, pelos vistos. Portanto, 23-24 continua para o Benfica. Isto parece o penoso final da época do ano passado. Mas resultado igual em Famalicão, que deu o título. Quem? Pergunto teu. Pois, ninguém. Na verdade, não. É curioso que há uma semana estava aqui o Carlos Daniel a falar sobre a questão do duplo pivô muito preso, depois com Orsnes e com João Mário, e a ver aquele jogo do Benfica. De facto, estava ali tudo espelhado, não é? A falta de rasgo, a falta de capacidade para romper, e depois volta a acontecer Roger Schmidt, que é... Ele chegou à flash e disse: eu ainda não sei explicar o que aconteceu. Pois não. Quando ele disse aquilo, eu pensei: vais levar porrada, já vai levar porrada. Que é Prestiani, está a fazer uma grande... Fez uma belíssima pré-época, ou uma belíssima meia pré-época, aparece a titular, as coisas não estão a correr bem, tira-o fora ao intervalo e Prestiani com Roger Schmidt morreu, não é? Agora, daqui a um mês ele vai voltar assim do nada a metê-lo a titular, ele vai outra vez não fazer nada e ele vai tirá-lo outra vez. Portanto, estes equívocos, esta falta de consolidação, esta incoerência às vezes também do treinador do Benfica, a somar à falta de nível exibicional, a somar à falta de empatia com os adeptos, que é inegável, e que uma vez mais o Benfica acaba o jogo, não vão ter com os adeptos. Ficou o João Mário só, não foi? Pois, não percebi. Eu vi só um vídeo depois, eu por acaso não vi o jogo, não vi grande todo parte do jogo, mas fica isso na retina. E, portanto, o divórcio continua, falta tudo a este Benfica. E acho que não é o facto de Cockchu ainda não estar a 100%, não é o facto de Di Maria só ter voltado agora, não é o facto de ainda haver a falta de Otamendi que vai resolver isto. Parece-me que é muito mais. E nós já falámos disto muitas vezes ano passado, e acho que, de facto, aquilo que nós prevíamos quando nós analisámos o Benfica no final da época era precisamente, portanto, eu na altura tinha dito que o Benfica... acabando aquela época daquela forma, não havendo uma saída do treinador, portanto o Rui Costa segurando o treinador, era urgentíssimo que o Benfica começasse bem a época para começar outra vez a encher o balão, porque durante as férias não há uma descrença maior por parte dos adeptos, normalmente até ao contrário, né? Contratam os jogadores, enfim, há uma... cresce, é isso. Agora, tudo esvaziado logo no primeiro jogo. E para piorar, a saída do João Neves, né? Claro, e a forma. A forma com que saiu, porque o adepto benfiquista tem todo o direito de estar frustrado. Uhum. Né? Eu acho que é uma... E todas as razões para estar alarmado, que ainda é mais alarmado, isso, né? sim. Não, mas é um conjunto de fatores, né? A maioria, me parece, olhando assim, não gostaria que o Roger Schmidt continuasse, entendia que era o final do ciclo, e tá tudo bem. Né? Fez uma grande época, a primeira época foi muito boa, apesar do final uma derrapada ali e tal. A segunda época foi avaliada como ruim, o Benfica não conseguiu conquistar os seus objetivos. E agora a terceira época, para muita gente, não deveria continuar. Só que, somando a esse fator, somando ao Benfica ter hoje um dos melhores plantéis, né, do futebol português, se não o melhor, a nível de jogador, a nível individual, ainda tem essas frustrações que vão acontecendo. O João Neves
é a grande frustração do adepto. Quando eu falo e converso em mesas de bares com amigos portugueses benfiquistas, se eu falo o nome do João Neves, você já vê o semblante das pessoas mudando. Porque gostariam que o Mildo tivesse ficado aí pelo menos mais uma época, não? Sim. Mas o insistir do Rui Costa em permanecer com Roger Schmidt, toda a gente achou errado, não é? Mas quando um presidente aposta, porque tem razões para, ou conhece os bastidores para tomar aquela decisão. E toda a gente ficou à espera de, ok, para o ano vão-lhe dar armas diferentes, e deram, e a coisa vai mudar o ambiente, e se calhar toda a gente esperava que houvesse aqui um reatar da relação. Primeiro jogo, acaba tudo outra vez, e vai começar a época já outra vez com o mesmo clima do ano passado. Exatamente. Mas agora vai ter que ir, não é? Agora também não mas vai... Até quando? Não. Até quando apostam vocês? Pois, Eu será acho que que tem depende da condições? sequência, né? Depende se tiver maus resultados dentro do campeonato, mais um empate, mais uma derrota nesse início, se calhar a situação vai ficar insustentável. eu acho que o Benfica agora tem 2 jogos em casa, se não estou em erro. Sim. Não sei com quem. Estrela ou Casa Pia. Acho que é Casa Pia, já te vou Acho dizer. que um também é com o Moreirense. Bem, Eu tenho a impressão de que a pré-época, ou como o mercado ainda não fechou, o Benfica ainda não é o Benfica que nós vamos ver, né, para a temporada, para a época. Porque o Benfica ainda tem situações a resolver, né? O David Neres é uma delas. Ontem foi quase chutado para fora, né? Pois, eu não gosto da declaração do Roger Schmidt. Eu entendo que foi para tirar o dele da reta, Claro. porque por que você não escalou? Porque o jogador está sendo negociado, só que como ele fala, o jogador quer sair, eu acho que ele coloca um pouco o adepto contra o jogador. Para salvar a pele dele, não é? Tá, salvar a pele dele, mas coloca o jogador em evidência. Eu não acho que o David Neres queira sair do Benfica por motivo algum. Agora eu quero sair. Eu acho que ele não quer ficar, se tem esse movimento, né? Justamente porque ele não tem as oportunidades que ele gostaria de ser, de repente, um titular. E se calhar merecia, não? Eu acho que sim. Eu acho que o melhor Benfica do Roger Schmidt É com Neres. é com o David Neres. O David Neres tem uma capacidade muito grande, porque o David Neres é aquele jogador plástico, né? É o jogador que leva a gente ao estádio. No 1 contra 1, na capacidade de mudar o jogo, de gerar situações. E o próprio Roger Schmidt fala isso durante a explicação dele por que o David Neres não jogou, né? Porque ele gostaria de contar com o David Neres. Só que o David Neres não é jogador para ser banco. E é um jogador que voltou a estar na seleção brasileira, tem talento, tem capacidade, não quer ficar mais uma época como um suplente de luxo, quer ter mais oportunidades. Eu acho que esse é o grande problema também do Roger Schmidt no Benfica. É uma questão de sempre repetir os mesmos jogadores, os mesmos 11, e você acaba deixando outros jogadores infelizes dentro do plantel, que é um plantel muito qualificado. Essa balança não é qualquer treinador que consegue fazer. Mas hoje ela é muito importante. Se você quiser ter mais do que 11 jogadores, você precisa deixar gente que vai ficar no banco de reservas satisfeita e também. gente da qualidade do David Neres. Precisa saber gerir essa questão. Mas o curioso é que várias vezes eu sinto que quando os jogadores do Benfica falam, eles estão com o Roger Schmidt. Isso é que para mim é curioso. Eu não estou a dizer todos, não é? Até porque normalmente são muito poucos os que falam, mas quando Porque falam... o David Neres nunca falou, né? Pois... Senão não estavas com essa impressão. Sim, mas em relação ao David Neres eu acho que é muito simples. Ele não quer sair do Benfica, ele quer sair de Roger Schmidt. Né? Ele quer jogar. Ele quer jogar. E ele tem qualidade para jogar. Né? Agora... E ele se calhar sente nesta fase da seleção brasileira que jogando pode mesmo ir à seleção, não é? Não é uma... Ele tem qualidade para isso. Né? Já chegou, enfim, recentemente, e sempre esteve no radar da seleção antes mesmo Como é que da chamava Copa do Como é que Catar. o Tite lhe chamava? Era o Fumacinha, não é? Foguetinho? Fumacinha. Fumacinha. Assim. Escolheu ser... Porque era um jogador que... Sim. Eu conversei com o Matheus, né, que antes do Mundial, que era o auxiliar do Tite, filho do técnico Tite, e o Matheus disse que o David Neres estava na calha para ser convocado. Só que, óbvio, tinha outros na fila, e dependia muito também de performance. E ele tinha acabado de voltar de lesões. Esse também foi sempre um problema do David Neres, né? Porque ele no Ajax, naquela época em que o Ajax vai à meia-final da Liga dos Campeões, ele é dos grandes jogadores da Europa nesse ano. Sim, e depois acaba por não dar o salto. Teve um problema de lesão, caiu, mas o início dele no Benfica é fabuloso. O time que encantou todo mundo,
naquele momento até de Liga dos Campeões, classificando em primeiro na fase de grupos. Com Pérez, Enzo Fernandes e com o Neres de uma forma brutal. Vocês acham que o adepto benfiquista gostaria que o David Neres saísse? Eu tenho a impressão que a maioria Não me parece. é contra essa... Não só não queria que ele saísse, como se calhar queriam que ele fosse titular, não é? Mas só o treinador poderá explicar. Eu Há um banco livre para Roger Schmidt. Nós falamos bem inglês ou não? Aqui? Sim. Ixi, coitado do Gonçalo, vai ter que legendar tudo. Não, e atenção que nas discussões aí, eu sou um defensor do Roger Schmidt. Não exatamente nesse momento, porque eu acho que ele está morrendo abraçado, às vezes, com ideias. Cabe ao treinador também fazer essa avaliação. Agora, eu gosto do estilo. E a primeira época mostrou que ele é capaz realmente de fazer uma equipe muito competitiva. Agora, tem que se adaptar às situações. Sim. Tem que se adaptar às situações e hoje me parece que não está conseguindo fazer isso. Benfica joga em casa com Casa Pia e Estrela da Amadora nas próximas 2 jornadas. É isso. Portanto, tem aqui um balão para poder ainda ganhar. Encher ou esvaziar. Encher não ou é? esvaziar, exatamente. Acho que se não ganhar um desses jogos, os adeptos vão outra vez cair-lhe muito em cima. E Rui Costa fica sem opções. E eu, se não me engano, o Benfica, o ano passado, um dos empates em casa é com o Casa Pia, não é? Não me lembro. Um dos assim, que os adeptos se mostraram muito contra. Acho que há um empate. Não é esse o jogo que ele tira ao João Neves e que é muito criticado. Não é com o Casa Pia. Não? Bem, não interessa. Tenho a impressão que não. Adiante. Ou é que Farense, talvez. E, Acho que e é no final do Conferência. mês tem o sorteio da Champions, né? Saberemos os adversários do Benfica, que é pote 2. Pote 2. Pote 2. Os potes agora já não interessam muito. Mais ou menos. Já vamos falar disso, né? Podemos Já. ir já. Podemos passar Queres já ir? para Queres falar para de Champions? Novo formato, né? Agora a Liga. Primeiro, o que é que tu achaste dessa nova fase de Champions League? A UEFA precisava dar uma resposta, né? Porque aquela questão da Superliga encabeçada pelo Florentino Pérez, que parece que consegue tudo o que quer na vida. Incrível. O plantel que ele montou este ano no Real Madrid. Isso aí, Nossa, Boa sorte. Olha, Eu normalmente tenho- eu acho que depois isto já corre mal. como? Já é demasiado. O quê? Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé. Mbappé. Tenho que- Tanto faz. Não, eu estive a fazer eu antes dizia Mbappé, depois disseram que é Mbappé, mas afinal não, é Mbappé, o próprio já disse. pode chamar de Kylian, Kylian, mais Kylian. carinhoso. Tartaruga Ninja. Um tartaruga, mas ele não gosta. Tartaruga ele não gosta. Estes três, eu acho que vai ser, é difícil, vai ser difícil eles coabitarem todos. Eu não sei, Para marcar os penaltis, depende sempre do não é? ambiente. Mas Aquelas eu não acho que esta equipa tenha a mentalidade que tinham os Galácticos há uns tempos, que era vida social primeiro, futebol depois e golfe como o Bale. Agora, eu acho que estes são focados e querem fazer história no Real Madrid. Mas os Galácticos são duas coisas diferentes, né? Os Galácticos se davam bem. Só que Certo. eles se davam tão bem que o extracampo era muito bom. Era perigoso, era Era perigoso. muito bom. Agora, esse time a gente tem a única dúvida a médio e longo prazo, se jogadores que porventura tiverem que ficar no banco de reservas pela formação, pelo esquema, porque Sim. a gente ainda não sabe qual o Real Madrid vai jogar, como o Ancelotti, que é o melhor treinador do mundo hoje a nível de conquistas e tal, vai encaixá-los. Porque desde logo Vini Júnior e Mbappé jogam pela esquerda, não é? Jogam pela esquerda, mas o próprio Mbappé já falou que ele tem que se adaptar. Eu acho que o Mbappé tá chegar no Real Madrid pianinho, Sim. de mansinho. Mas ele não é assim. Não é assim, mas pelo menos a curto prazo acho que vai ser. Porque, na verdade, ele tá a chegar e foi muito bom para o elenco atual do Real Madrid ter vencido a Liga dos Campeões, porque ele tá a chegar num elenco que venceu tudo sem ele. O Real Madrid não precisa de Kylian Mbappé para vencer as coisas. Ponto. Ficou sacramentado isso essa temporada. Ele tá a chegar num plantel já formado em que ele vai ter que se adaptar. Ele mesmo já disse isso. O ponto é, neste primeiro momento eu acho que vai ser muito bom. Acho mesmo que vai ser muito bom. Ele vai tentar se adaptar, vai chegar tranquilo. Ele é um cara muito focado também. Não tem extracampo. É sempre ali, futebol, vitória, enfim. E eu acho que ele vai se encaixar no primeiro momento. Vai querer conquistar as pessoas. Exato. Né? Só que talvez não funcione aí sim taticamente com o trio. Rodrigo, ele mais centralizado e o Vini pela esquerda.
E aí, Nunca o vimos bem a ser um avançado, né? Ele era mais extremo do que um ponta de lança. Mas ele vai ter que se adaptar também à realidade, né? O Vinícius. Mas o Vinícius também se adaptou já nessa última época a algumas funções Sim. mais no corredor central, né? Mais centralizado. Eu acho que vai haver uma constante troca de posição. Acho que o Real Madrid vai ter um ataque muito, muito móvel. Mas, de repente, se um Rodrigo vai para o banco, ou se por um acaso ele tem que tirar um Bellingham para encaixar ali de uma outra forma, ou o próprio Vinícius em algum jogo ser substituído, são jogadores que não gostam de sair. Claro. Pode haver ali um atrito. Eu estou muito curioso para saber. Entretanto, se tudo der certo, como o seu Florentino Pérez quer, né? O Florentanos, né? Que ele chama. Aí já era, né? Olha a equipe do Real Madrid. Incrível. E o Endrick não será bem já para jogar, né? Para aprender, tirar uma masterclass. O Endrick tem três coisas que ele precisa entender nesse momento e ter. E eu acho que esse é o grande desafio dele. Primeiro é entender que ele vai ser reserva por muito tempo. Acho que ele vai fazer um joguito ali, um joguito cá, enfim, vai entrar em algumas vezes, mas ele é reserva do Real Madrid. E isso demanda paciência do jogador, resiliência do jogador. Depois, tem a questão de lidar com a imprensa espanhola, porque ele vai estar no olho do furacão. Sim, como o Vinícius teve, né? Como o Vinícius, mas eu acho que é pior. Pedro, acho que é pior. Porque já chega como um Ele chegou, superstar. ele lotou o estádio na sua apresentação, praticamente lotado, quase os números de Mbappé. Ele chegou como um superstar, como jogador já de seleção brasileira, e não vai passar pelos processos que o Vinícius passou. Equipa B. Equipe B, enfim, e Claro. reserva, depois adaptando. O Vinícius demorou muito e apanhava à torta e à direita da imprensa. Sim. Então ele tem que também, nesse segundo momento, entender as críticas, porque ele vai sofrer. Se ele entra no jogo e vai mal, a crítica vai ser... A imprensa espanhola É dura. é imperdoável. E depois tem o outro ponto de não deixar as coisas subirem na cabeça, né? Claro. A gente está falando de um menino de 17, 18 anos que chega no Real Madrid, Mais tem um 17 estádio do que lotado. 18, porque ele vingou no Palmeiras ainda com 16, né? Esta geração dos 16 tomou um leite especial, porque isto está demais. É o Yamal, é o Endrick, Está mas muito povo a aparecer. com 17 anos já tem uma maturidade grande, mas se calhar não o suficiente para lidar com isso que tu estás a dizer. Exato. O que você estava fazendo com 17 anos? A ver o Dragon Ball perigo. e a comer choca-pico. Exatamente. A única pressão que eu tinha era da minha mãe para fazer a cama e falhava. E Pois esse que é o ponto. E eu falhava. Então, imagina a cabeça do... Ele é bem assessorado e tal. Tem algumas coisas que ele fala que já viraram meme, inclusive, né? Do Bob Charlton. O que é que ele disse? Ele fala que o Bob Charlton é um ídolo dele. Em que jogador você se inspira? já Bob percebi. Charlton. O meme. Pô, aí não dá. Aí começou a virar um meme, né? Tudo... O que você prefere? Sei lá, o WhatsApp ou o Instagram? Não, prefiro rádio. Né? Eu tenho visto esses memes, eu não estava a perceber porquê, já percebi. Não, é que ele é tão, assim, claramente, ele deve ter visto alguns lances do Bob Charlton, não é possível que ele não viu. Só que a assessoria, para agradar também o público na Inglaterra, falou, olha, fala que você gosta do Bob Charlton e tal. Claramente foi alguma coisa assessorada. Só que ele ficou com aquilo na cabeça. O Bob Charlton, para um menino de 16... Assim, eu vi as fitas do Bob Charlton jogando em 1966. Se eu lembrar aqui de 5 lances do Bob Charlton, é muito. É muito. E ele lembra, ele lembra perfeitamente, Exato. taticamente, como é que ele Tem cumpria. até um meme de um vídeo, sai o gol do Bob Charlton e eles colocam o Endrick no estádio, em preto e branco, uma imagem do Endrick que vem do Bob Charlton, em 1966. A internet também não perdoa. Né? O Gonçalo depois mete essa imagem que eu quero ver. Brilhante. Mas voltando à Champions, achas que vai ser um formato mais interessante do que a fase de grupos? Não, vai. Eu acho que a UEFA respondeu, né, a demanda que se tinha. Veja, o futebol, ele tá perdendo espaço para tantas outras coisas, especialmente com o público jovem. E isso o Florentino tem razão, né? Hoje em dia, se você pega a faixa etária acima dos 10 a 20 anos, o futebol concorre com muitas outras coisas. O streaming on demand, games. A molecada tá perdendo um pouco de interesse. Você assistir um jogo... Há miúdos a verem 90 minutos um jogo. 90 minutos. Não. Um Real Madrid, que é o Real Madrid,
contra, sei lá, um Estrela Vermelha na fase de grupos da Champions, já não valendo nada, é para quem gosta. É para só nossa para os geração. sócios né? e pouco mais. É. Sim. Exatamente. Agora, nesse novo formato, o que eles querem é ter mais competitividade já no início. Começar já com, Sim. como se diz no Brasil, o pau quebrando. Então, assim, vai ter... São 8 jogos, né? Para 8 adversários. Antes eram 5, agora passa a 8. São 8 adversários diferentes. 5. Não, antes Antes- eram 3. Antes eram Não, 3. sim, Três eram a duas cinco- mãos. Eram 5 jogos. Eram sim. 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos, é isso. Agora são 8 adversários e pote 1 Mas só jogas uma vez com cada um, Isso. em casa ou fora. 4 em casa, 4 fora. E pote 1 enfrentando pote 1. Uhum, Né? é Já isso. no início. Por isso é que eu estava a dizer que o pote agora já não é tão importante assim, porque tu vais na mesma apanhar. Ou seja, o Benfica está no pote 2. Eu acho que o Sporting está no pote 3 até. O Sporting é pote 3, porque os potes são feitos não pela classificação, né? Pelo ranking. Certo. Ou seja, o Benfica vai jogar com 2 equipas do pote 1 e uma equipa do pote 2. O Sporting vai jogar com 2 equipas do pote 1, 2 equipas do pote 2, né? E eu acho que para as equipas portuguesas, oxalá esses jogos mais complicados sejam fora, para depois em casa jogar contra as equipas mais acessíveis e garantir que passam. Ou pelo menos que vão ao play-off. Para uma equipe portuguesa ficar entre os 8, né? Que são os que passam direto, vai ser Muito difícil. vai ser uma grande conquista, né? Se Sim. acontecer. Se não ficares entre os 8, tens que ficar naquele nível intermédio que depois te vai dar um jogo extra, que é Vai o dos chamado playoffs. playoff. Do Antes- nono ao 24º. É isso. Do Ainda nono são ao muitas 24º. equipas, mas será difícil a mesma ficar lá, né? E depois os playoffs, e dos playoffs, que aí também já é mais interessante, porque eu entendo os defensores dos pontos corridos, acho lindo, acho maravilhoso, mas eu sou de uma geração que no Brasil se jogava até playoff no Campeonato Brasileiro. E acho que o mata-mata dá outra pica, claro. um outro sentido. Então você vai ter playoffs para entrar nas oitavas, É isso. os oitavos de final. Então, enfim, torna mais atrativo. Mas quando tu dizes que tudo conta, é o seguinte, é ficar em sexto é uma coisa, ficar em sétimo é outra. Ganhas mais dinheiro ficar em sexto do que em sétimo. Ganhas mais dinheiro ficar em décimo do que em 11º, 11º do que 12º. Portanto, todos os lugares têm valor de posição diferente, valor financeiro. Portanto, não é apenas a questão de passar direto ou de ir para o play-off. E, além disso, depois tu és beneficiado no sorteio a seguir. Portanto, Sim. a questão de tu seres cabeça de série vai depender muito mais do teu rendimento. Por exemplo, chegas aos oitavos de final. O teu desempenho até ali faz-te ficar mais acima em termos de cabeça de série. Portanto, teoricamente, apanhas equipas mais acessíveis. Tudo isto conta. É um formato muito mais complexo, pelo menos nesta fase em que ainda estamos a estudar na teoria. Estamos a aprender. Não é? Mas vai ser... Realmente tudo conta. E depois nós chegamos a isto. Os critérios de desempate, além da questão... Pronto, primeiro é os pontos, obviamente, depois golos, mas depois o que entra são a pontuação que os teus adversários fizeram. Imagina que tu estás taco a taco com uma equipa, têm os mesmos pontos, têm os mesmos golos. O que vai decidir é quantos pontos é que os teus adversários fizeram durante essa fase e os meus adversários. O somatório. Portanto, há aqui vários elementos novos que vão ser ricos, vão ser interessantes de nós Agora você acompanhar. imagina, né? O Paris Saint-Germain não soube fazer conta naquela classificação que o Benfica passa em primeiro goleando o Maccabi Haifa. Sim. O Paris Eles achavam Saint-Germain que passavam. Imagina agora que ficou mais complexo. Tem que contratar um matemático Eu para tô cada aqui, tô clube. aqui. Posso? Eu posso. Você pode ir? Posso. Tá O aí. Luís percebe muito bem os formatos. Sim. Já percebeu tudo. Eu demorei. O ano passado, naquela fase final dos campeonatos, era o Luís a explicar a toda a gente 5 vezes por dia. Não, porque se o Leverkusen ganhar não sei o quê... Pois era, por causa dos acessos diretos. O O Benfica quinto ia direto. classificado de Itália, se tiver sol e não chover amanhã, vai para a terceira pré-eliminatória. Oh, Luís, explica-me outra vez, se faz favor. E lá vinha ele. Então vamos lá. Mas é que eu sou uma coisa e o Maia é o oposto neste aspecto. O Maia na Então, matemática... Luís, mas espera aí. E se o Leverkusen perder e cair um meteorito não sei aonde, o que é que acontece? E Vamos lá caiu, outra vez. e caiu, E caiu um e caiu. meteorito. Não E se o sabe Leverkusen aonde. perdeu. Não se sabe aonde. Não se sabe aonde. Durante umas horas foi em Castro Daire, mas depois já não se...
Próxima vez que tiver um meteorito também, eu vou pra rua filmar, porque parece que depois dá publicidade, né? Dá. Então, é isso. Aquela sim. menina. Onde é que era? No Porto, não era? Já não sei, eu vi tantos vídeos. Ela... Mas para mim o melhor vídeo do meteorito é mesmo o Francisco Menezes, do Manel Mal Não Criado. se pode. Pá, não se vejam pode esse reproduzir. vídeo, é o melhor vídeo Não de se pode reproduzir sempre, aqui. de sempre. É muito bom. O Arthur, se for ao Brasil mostrar esse vídeo, ninguém vai entender nada. Nada, porque nada. a linguagem Nós no do fim Porto- mostramos-te. É. A linguagem do Porto é muito específica. Sim, mas tu vais entender. Tu vais entender. Porto, pá. Do Porto. Ainda sobre a Champions, possibilidades reais de Sporting e Benfica. Eu acho que brigam para no início, né? Vamos ver como é que corre, mas brigam para ficar entre os 9 e os 24. Caso consigam fazer uma excelente época, eu acho que aí podem sonhar em passar direto, mas se ficar entre os 9 e os 24 já está excelente, né? Sim. Lembrando que ninguém mais vai para a Europa League caso Sim. fique fora. Isso é bom para a Exatamente. Europa League também. Isso é ótimo. É ótimo para quem está na Liga Claro, Europa, não é? porque era um pouco injusto. Até o próprio Mourinho fala sobre isso, né? Em algumas questões. Mas eu acho que ficar entre os 9 e 24 tem que ser objetivo. E, como o Luiz falou, tentar ficar o mais próximo do topo por causa da questão financeira. Sim. Eu acho que é ficar do 9º ao 16º. Portanto, para ganhar vantagem no play-off, e porque não nos... Quer dizer, as equipas portuguesas, apesar de tudo, devem considerar-se da primeira metade. Portanto, estamos a falar de 36 clubes. Eu nem sei se disse bem há pouco. Não sei se é do 9º ao 24º. Eu acho que é, por acaso. Porque, portanto, tem que sobrar 8. Eu acho que, bem, enfim... Nem sei, já nem sei bem a quantas ando, mas sim, acho que tem que ambicionar a primeira metade da classificação. Agora sim, ficar nos 8 primeiros vai ser uma tarefa muito complicada mesmo. Estava aqui a ver a lista das equipas que vão participar. Não vamos dizer todas, porque depois quem estiver a ouvir o áudio também não tendo grafismo, não vai perceber, ou não assimila. Mas há aqui, por exemplo, um Aston Villa, um Leipzig, uma Atalanta, são equipas que, não sendo favoritas a ficar nos primeiros 9, são equipas que vão chatear a nossa ambição enquanto portugueses de ficar ali nessa fase intermédia. E você tem bons alemães também, né? Também. Tem bons alemães. O Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, Bayern e Leipzig. o Stuttgart eu tô mais céptico porque eles perderam muitos jogadores, né? O trabalho é muito bom do Sebastian Hoeneß, mas eles perderam muitos jogadores. Muitos jogadores. Mas mesmo assim é uma equipe que enfim, se jogar contra o Benfica, contra o Sporting, pode ser que crie problemas, né? Então eu acho que ficar entre os 8 seria algo Sim. fora da curva. E depois logo se vê. Muito bem. Vamos ter uma Champions interessante Vai ser lindo. para seguir. Tu vais continuar a fazer viagens assim à maluca ou não? Pois é, então o Porto acabou me prejudicando, né? Porque eu gostaria de fazer mais jogos no Dragão essa época, porque, enfim, tô com um filho recém-nascido em casa. Entretanto, o Porto não vai à Champions. Agora só Deus sabe onde é que eu vou parar. Mas acho que faço muito Lisboa, devo fazer os portugueses e faço muito Alemanha, né? O Bayern de Munique é o carro-chefe da audiência para o Brasil, em termos de futebol alemão. Devo fazer bastante curioso. Bayern. Porque não tem lá. Da Alemanha. Porque não tem lá nenhum. Não tem nenhum correspondente. Nós temos na França, temos na Espanha, temos na Inglaterra, não temos na Itália, mas a Clara da França faz o futebol italiano. E na Alemanha sou eu. Inclusive, comecei a fazer um curso de alemão. Não é? Estou preparando aí em 2130 começar a falar. Vai ser fluente. Começar a dizer os verbos. Começar a falar Eu nem me atrevo a aprender alemão. Alemão. Porque só sei danka e mais nada. Porque agora eu já sei contar até 100. Eu já estou feliz. E os dias da semana? Nada mal. já não falta tudo. Não falta. Mas lá eles falam tão bem inglês. E Pois falam. por acaso os protagonistas do Bayern de Munique falam muito bem inglês. Então já facilita. O próprio treinador agora... O que aconteceu no Bayern que ninguém quis assumir o projeto? Foi o Company a aceitar? Falou-se de tantos nomes? Enfim, eles tiveram lá uma sequência de negativas, né? Do Nagelsmann até o próprio Thomas Tuchel de novo.
Não, o Bayern de Munique fez uma lambança em termos de treinadores aí. E aí acabaram escolhendo um treinador jovem, promissor, querendo basicamente fazer com que o Bayern monte um projeto de Xabi Alonso próprio, já que o Xabi Alonso também negou. Não quis. Então, e o Kompany é esse treinador. Só que tem corrido bem, viu? Quem tem acompanhado a pré-época... Não tenho visto muito. Para a época do Benfica também estava a correr bem, não é? Pois é. Só que o Bayern jogou contra o Tottenham e ganhou os 2 jogos. O Kompany é um filhote de Guardiola. Né? Sei. Purinho. Vê o jogo do Bayern. Purinho. Jogo posicional, de posse, troca e construção. Ele desceu de divisão, não é? No Burnley. Mas não tinha as mesmas peças. Claro. Mas ele desceu exatamente porque ele continuou amarrado com com as suas ideias. Não né? se Quis adaptou. montar É o time. Ruben de la Barreira de Inglaterra, o do Vizela. Exato, o Ruben da Lava. Enfim, eu tô curioso. Eu acho que é uma grande aposta do Bayern. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Mas eu prefiro esperar um pouquinho, porque pelos jogos de pré-temporada já tem uma outra cara esse Bayern. E agora com o Palhinha, né? Palhinha. Palhinha. Vai ser interessante seguir. Eu acho que o Palhinha vai vingar lá. Não tem Chega como lá não. numa grande forma, não é? Na melhor fase da carreira. Claramente. Vai ser, Eu gostava de falar com vocês de uma coisa que me está a intrigar muito neste mercado. E não entendo a lógica, se calhar vocês já entenderam. Chelsea, o que é que se está a... Espera aí. Mercado, lógica e Chelsea. Tu queres que estes três... No mesmo saco Achas vai que isto dar vai toda a combinar? porrada, mas se fossem 3 gatos num saco, eles matavam-se lá. FM, eu acrescento FM Não aí. percebo, o que é que está a acontecer ali? Vocês falaram aí mais ou menos o quê? Quase 1 minuto, o Chelsea já contratou mais 2, 3 jogadores. Não, assim, olha, o Chelsea é uma aberração no mercado. O Chelsea está a fazer mal ao futebol. O Chelsea hoje... E aos jogadores. Aos jogadores também. Eu não entendo como um projeto, e a gente já vai chegar lá, mas eu não entendo como um jogador escolhe hoje, um jogador jovem. O Pedro Neto eu até entendo, que é um salto ali dentro da Premier League, mas um jogador jovem escolhe o Chelsea para seguir a sua carreira. Porque, veja, o Chelsea gastou nos últimos 4 anos 1,5 bilhão de euros. Isso faz mal ao futebol. Incrível. Inflaciona o futebol. O Chelsea está sem critério e o Chelsea tem hoje, estava vendo uma reportagem, 45 jogadores no plantel. Óbvio que ainda... Isso é um artigo desatualizado já, de certeza, não é? Já deve ter... Acabei de falar isso, já isso. são 47. E é óbvio que no mercado agora eles vão emprestar alguns, a outros jogadores estão sendo negociados. O Gallagher agora está sendo negociado e tal. Acho que já foi. Olha, nem de propósito, João Félix já aceitou ir para o Chelsea. Ali, ó. Não. Que também não faz muito sentido, né, para o João Félix. Já lá esteve e já percebeu que Exato. não dá. Para o João Félix também, tudo que parece que não faz sentido, ele vai lá e... É isso. Não, mas o Barcelona, na teoria, fazia sentido. Parece as crianças, uma ficha para meter os dedos. Vou lá. Mas o Chelsea, para mim, é uma preocupação, cara. Eu acho que o que eles estão fazendo lá... E assim, a gente tem uma jovem e uma joia que está saindo do Brasil. Do Palmeiras? Do Palmeiras, o Estevão. Que, para mim, mais do que o próprio Endrick, dentro do que eu já vi no futebol brasileiro nos últimos tempos, pós-Neymar, me parece ser o miúdo mais promissor em termos do que ele joga de futebol, né? Foi o próprio Neymar que disse isso, não foi? O Neymar acho que chegou a dizer... Afirmou que o Estevão era a grande promessa do futuro do Brasil. O Endrick é um jogador diferente, é um pouco mais assertivo, outra posição, mas em termos de estilo de jogo, o Estevão é aquilo que o brasileiro mais gosta, né? Habilidade, 1 contra 1, jogando pela beirada, Sim. enfim. O Endrick é mais novo, não é? O Endrick é um cara mais de definição ali, né? Mas o Estevão escolheu o projeto do Chelsea. Saiu como jogador mais caro da história, a venda mais cara do futebol brasileiro, e foi para o Chelsea. No Chelsea, me preocupa, porque ele vai chegar lá, a concorrência. Não sei se vai ter lugar no vestiário para ele, primeira coisa, no balneário. Né? E a gente está brincando, mas há um tempo atrás eles estavam com dificuldade, porque o Stamford Bridge é pequenininho. Pois é. E eles estavam com dificuldade de acolher todo mundo no vestiário, cara. Isso é informação de jogador, que eu conversei. Enfim, é uma loucura. O Estevão vai chegar lá. Talvez ele consiga ganhar a posição de um, outro, enfim. Mas não vai com o Cole Palmer. O Estevão não vai jogar. Claro. E jogador jovem precisa jogar, ainda mais com esse potencial que tem. Então me preocupa um pouco. Aliás, preocupa muito hoje no futebol brasileiro. Parece que não há planeamento. Chelsea, eu nunca vi uma coisa assim. O Chelsea parece que paga milhões por muitos jogadores para depois irem fazer treinos de captação.
Exato. não é? Faz-me ver ao lembrar vivo. muito os treinos de captação. É que nós às vezes íamos 40 ou 50 jogadores, pá, fazíamos uma peladinha de meia hora, 20 contra 20, No Brasil é e peneira, alguém né? só Chama-se saltava peneira. 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 Eles pagam muito para ter uma peneira de luxo. Meu Deus. Mas eu nunca vi uma falta de planeamento destes, a não ser que lá A está um que me- alto nível. que me esteja a escapar algo que eles agora digam assim, ok, 5 vão para o Estrasburgo é do grupo, não é? Pois, isto agora vamos ter tudo em satélites, mas também Cinco aí vai não para o há grande Estrasburgo, mas planeamento. mesmo assim os jogadores aceitam ir para o Chelsea, não aceitam ir... Não, e ele deturpa um pouco a realidade financeira do futebol. Porque outro dia eu gravei um vídeo falando sobre, no meu canal do YouTube, falando sobre o João Neves. E um adepto do Benfica falou: mas e o Chelsea paga? Eu falei, mas o Chelsea não é referência para absolutamente Claro. nada hoje no futebol. Porque Quem é o que Chelsea quer- quem paga é que quer 120 aquilo? milhões no Enzo, mas isso é uma aberração, né? O Chelsea tem dinheiro para pagar. Eu não entendo como os mecanismos de fair play financeiro ainda. É isso que eu ia perguntar. Não. Como é que escapa? Porque eles agora estão a fazer aqueles contratos longos de 10 anos. O Enzo foi, não é? 8 anos. E E é que o Enzo, na altura, não parecia tão aberração como tudo o que aconteceu desde aí. não, não é? desde depois foi muito pior. Mas Porque eles o estão Enzo vem de ser a grande revelação do Mundial. Ok, é um valor exorbitante e o tempo também vai dizendo isso, mas o Mudryk assinou por 10 épocas para Sim. diluir o valor do contrato e eles não serem... não serem... exato, eles fizeram uma série de contratos de Fiscalizados. 8, 9, 10 anos. E a UEFA também teve um reposicionamento dentro do fair play que demorou um pouco para acontecer e tal. Mas eles, enfim, deve ser uma manobra financeira tão grande para não acontecer. Agora, o Caicedo, por exemplo, é outro. Mais de 100 milhões, Sim, claro. um cucu. Enfim, o Chelsea é uma máquina de gastar dinheiro e eu não entendo como um jogador escolhe um projeto como esse. Não entendo o planeamento. Mas pronto, vamos ver. Primeiro se vão ser competitivos. Porque o Chelsea, nós estamos habituados a ouvir falar do Chelsea de Abramovich, que era uma coisa. O Chelsea, entretanto, desde que a guerra começou entre Rússia e Ucrânia, mudou completamente e Sim. foi comprado por um americano que está a fazer Ted Bowie, né? Ted Bowie. que está a fazer do Chelsea um plantel de futebol americano e não um plantel de futebol Anedótico. como nós estamos habituados a ver. Vamos ver. Pode ser que haja ali um planeamento secreto que nos esteja a escapar e que eles sejam os próximos génios dos mercados, mas não me parece. Não parece que isso vá acontecer. Arthur, posso fazer só aqui umas perguntinhas? ao Arthur? Como é lógico, você Arthur. manda nesta casa, amigo. Explica-me lá, portanto, já falaste? Medo. Não. Tá. Só para também sairmos aqui um bocadinho do futebol e irmos um bocadinho a ti. Tu, como falaste, há 10 anos estás ligado ao futebol em Portugal. Antes já terias também a tua formação, a tua ligação ao futebol. Mas, no fundo, como é que vês esta evolução ao longo dos últimos 10 anos de alguém que, obviamente, já estás cá dentro, mas consegues ter uma visão distanciada e, acima de tudo, mais desinteressada do futebol português, aquela questão da ligação a clubes e etc. Como é que tu olhas para o futebol português e a sua evolução ao longo desta última década? Achas que o produto caminha para ser mais bem vendido ou achas que, por exemplo, há um distanciamento que é quase irreversível Acho em que relação melhorou. às grandes potências europeias? Melhorou um pouco, mas é muito pouco ainda para aquilo que tem que melhorar. É óbvio que há uma concorrência muito grande. Aí eu vou pegar o mercado brasileiro de consumo, né? Os brasileiros assistem o Campeonato Português? Pouco. Tem um motivo, né? Primeiro, o cara vai consumir o Brasileirão, né, que é o Campeonato Nacional. Depois, uma Champions, uma Premier League, uma La Liga. A gente vai ficando sem tempo, né? Depois o Campeonato Italiano, que talvez tenha ali uma coisa afetiva. O nosso último Bola de Ouro jogava naquele Milan no início dos anos 2000, anos 90, né? A força do Campeonato Italiano. Você tem uma Bundesliga, o Paris Saint-Germain por conta do Neymar, ganhou muitos fãs no Brasil. Então, já vai se diluindo a atenção e a audiência. E entrou agora o Sauditão O Sauditão. Mas o Sauditão eu acho que ainda... Não. Mas o Neymar está lá este ano, não é? Pô, Portanto, vamos ver se joga, né? A Pois. gente está esperando Ainda não ele se cativou, recuperar de lesão. Mas o Sauditão ainda não pegou. Entretanto, em relação ao futebol português, eu acho que aqui se olhou muito tempo, especialmente nesse período que eu estive aqui, para dentro e pouco para fora, em termos de produto mesmo. É óbvio que o principal mercado é interno, o consumo. Os adeptos vão querer ver os jogos dos seus times e tal, isso não muda. Mas o produto
de forma abrangente, ele é mal explorado. Eu acho que se a gente pegar em termos de audiência no Brasil, tem pouco acesso ao futebol português, o que é curioso, porque tem muitos jogadores brasileiros aqui e deveria ser melhor explorado, mas o produto é muito mal trabalhado. Tanto a nível de comunicação dos clubes, eu acho que é muito fechado, e a comunicação aqui me parece depender muito do momento do clube. Qual é a tua experiência com os outros mercados? Mais abertos? A Inglaterra faz um trabalho absurdo. Uma por dia quase, uma entrevista por dia. Não, tá no contrato. Claro. Está no contrato da Liga. E se não fizerem diretamente contigo, disponibilizam-te uma para tu publicares nas tuas... Tem algumas coisas, obviamente, que eles recomendam, porque eu tenho colegas lá também, né? Recomendam, não vai muito por esse caminho e tal, os assessores... Controlam as perguntas, que é algo para os jornalistas é um bocadinho mas chato. Não é um controle, porque depois você consegue driblar de uma outra forma. E se o jogador estiver disponível para falar, fala. Exato, mas te dá muito mais audiência. É óbvio que lá você tem jogadores que abrem a boca e já chamam por si só a audiência, como a ESPN Brasil, por exemplo, recentemente fez quando o Cristiano Ronaldo estava lá, uma entrevista com o Cristiano Ronaldo, porque a Premier League, a Liga, ofereceu a entrevista. Então, como trata o produto? Aqui em Portugal, a impressão geral, não vou falar por mim, porque eu tenho um excelente relacionamento com Sporting, Benfica e Porto, mas porque vivo cá e porque já estou há 10 anos perturbando a vida dos assessores, mas no geral as pessoas têm a ideia de fora, jornalistas da Espanha, jornalistas do Brasil, jornalistas do México, de que é tudo muito difícil aqui, tudo muito fechado. Você vai querer fazer uma peça com um jogador do Porto mexicano e o repórter não consegue ter acesso. Bate na porta e não consegue entrar. Então eu acho que isso tem mudado um pouco ao longo do tempo, mas ainda precisamos acelerar processos aqui para que a Liga se torne mais competitiva. Quer ver um exemplo? Fui convidado agora na final da Pokal, da Copa da Alemanha, para assistir o Bayer Leverkusen contra o Kaiserslautern. Fui convidado pelo Bayer Leverkusen e pela Liga alemã que estava promovendo o evento. Eles convidaram jornalistas, enfim, da América Latina, fizeram um grupo de pessoas, jornalistas asiáticos, influencers da América Latina, do Brasil, da Europa no geral, a própria Alemanha e tal. Fizeram um grupo ali de 50, 60 pessoas e levaram para o estádio para promover, porque o jogo era muito fraco. Bayer Leverkusen e Kaiserslautern. Dentro da Alemanha é forte, mas pensando a nível internacional é preciso ter outros mecanismos, cara. E aí, você já imaginou, 50, 60 pessoas, jornalistas e influencers, divulgando aquilo para o mundo todo. A gente teve resultados brutais com, por exemplo, o mosaico da torcida dos adeptos do Kaiserslautern. Que se não te convidassem para ir lá, provavelmente não ias mostrar. Não tinha imagem. Tinha para quem transmite o jogo, mas é pouco interesse. Sim. Então eu acho que é preciso mudar. Eu vejo uma mudança já nos clubes. O Sporting fez isso com mais tempo, o Porto agora tem feito. Desta semana recordamos aqui uma história no almoço, quando o Casillas veio para o Porto. Obviamente todos os jornalistas relevantes de espanhóis foram ao estágio do Porto e esperavam falar com o Casillas. Sim. Quando eles perceberam que o Porto não ia deixar o Casillas falar, ficaram escandalizados, porque não é algo habitual. Sim. E é mesmo aqui ao lado, não é? E aqui ao lado o Porto ter a bandeira de Espanha a jogar com a camisola do Porto e não falar com a camisola do Porto para a Espanha. Eles ficaram escandalizados, algo que hoje em dia provavelmente já seria diferente. Mas não estando nos contratos, os clubes refugiam-se nisso dizendo, ok, não, se agora falas quando eu quiser que ele fale. Então, por isso que a Liga tem que ser forte. E eu acho que tem que haver uma união entre os clubes, sinceramente. Eu sei que aqui a rivalidade é muito à flor da pele, mas tem que ter uma união para vender esse produto. Sim. Porque não é um... Senão vão morrer todos juntos, não é? Vão todos abraçados. Não, todos olhando para dentro. Claro. E cada dia que passa isso é pior. Vão ser como fazendo uma analogia, como aqueles senhores que pagaram muito dinheiro para ir lá embaixo ver o Titanic. Exato. E estão a afundar. Não, mas verdade, veja, eu reclamo, eu tô a reclamar pelos outros, né? Que às vezes eu até tenho mais barriga cheia do que muitos repórteres aqui em Portugal, portugueses. Claro. Por exemplo, o Cacilhas. Quem fez uma exclusiva com o Cacilhas aqui em Portugal? Nós. Quanto tempo ele ficou aqui e os veículos portugueses não conseguiram falar com o Cacilhas, cara. O próprio Pepe, a gente fez uma entrevista com ele em 2021,
poucos conseguem. Eu entendo que há polêmicas que a imprensa internacional não vai abordar e que eles têm, se calhar, um receio da imprensa nacional abordar. Mas é o que eu digo, a comunicação, as boas práticas fora, e eu nem estou usando o Brasil como referência, tá? Porque também tem muita coisa errada. Mas as boas práticas fora, que eu vejo na Alemanha, vejo na Inglaterra, indicam que a comunicação tem que correr em paralelo do que propriamente a fase do clube. Porque senão... Claro. Eu tenho a experiência de trabalhar com a Premier League e acho que já contei aqui isto. A Premier League todas as semanas envia 5 propostas para tu fazeres uma entrevista. Claro que vai-te calhar o jogador do Nottingham Forest que ninguém conhece, e vai-te calhar o Diogo Jota uma vez, e vai-te calhar o Bruno Fernandes, mas quando calha, tu podes falar com ele naquela semana. Tens 15 minutos, não podes fazer mais, e se houver alguma pergunta que o clube não gosta da resposta do jogador, vai-te sugerir que tu tires a resposta, porque pode comprometer o clube ou pode comprometer alguma coisa. Ok, mas de qualquer forma, eles oferecem-te todas as semanas 5 jogadores. Tu chegas ao final da época com 40, 50 entrevistas de 15 minutos, que se souberes aproveitá-las bem. Claro. É isso, uma magazine bem feita. A Liga tem feito magazines Sim. e tal, mas é isso, uma magazine bem feita, magazine voltada para cada público. O público brasileiro talvez seja o público com mais potencial para o futebol português, a nível de língua, a nível de jogadores, a nível de interesse. Precisa ter uma coisa voltada para lá de uma forma mais coesa. A gente teve os direitos da Liga Portuguesa nesse período de 10 anos que eu estive aqui. Nós não tínhamos flash. Porque era muito restrito só para falar com a detentora de direitos aqui, que é a Sport TV. Sim. E a Sport TV não tem nada a ver com isso, eles têm que fazer o trabalho deles. Mas na Premier League, você tem flash para todos todo os... mundo. Né? Desde Todos México, Brasil... Todos os detentores de direitos todo têm mundo, direito todo a estar mundo. lá e têm um Isso- jogador diferente. Claro. Cara, isso faz diferença. Faz muita diferença. A nível de comunicação, eu acho que Portugal precisa melhorar. Vejo uma movimentação para isso, mas tem que acelerar o processo. E há regras muito claras. Uma vez fui fazer o Manchester City United, ficou 6-2 ou 6-3. O jogo há 2 ou 3 anos foi o jogo que tive o prazer de assistir ao vivo. E no final, cada detentor de direitos tinha direito a fazer uma flash interview com os jogadores que eles escolhem. Escolhem 3 ou 4 e vão circulando pelos broadcasters. E eles a mim deram-me um jogador do City, e ao meu lado estava a falar o Bruno Fernandes para Israel. E eu pensei, não faz sentido. Fui perguntar, por favor, podem trocar? O Bruno Fernandes fala para Portugal. Portuguesa, Claro. Ele disse, não, porque o Bruno Fernandes falou para a vossa televisão há 2 semanas e não podemos repetir. Há regras, mas tem um controle ali absurdo. há um controlo né? brutal. E eu absurdo. pensei, ok, Mas há uma lógica. Há uma não é? lógica. Há uma lógica. há uma lógica, não podemos pôr o Bruno Fernandes a falar com vocês todas as semanas, vamos trocar, mas da próxima pode ser que já seja o Bruno ou outro jogador português e tal. Mas lá está, há regras, há um formato pensado e a Liga controla isso. Aqui, ainda não sendo centralizada, os clubes têm esse poder, havendo aqui regras também, obviamente, mas para o único detentor de direitos, que é a Sport TV, e não para os outros broadcasts. Tem que ter bom senso, mas a gente está falando de um campeonato que às vezes o treinador não vai à conferência, Certo. porque o clube não quis. E aí como é que eu faço? E aí eu tô puxando como é que é a expressão aqui? Abraça a minha sardinha. No Brasil é a sardinha pro meu lado. Tô puxando pro meu lado, mas como é que eu vou explicar pro meu chefe e vou justificar ter um repórter em Portugal, brasileiro, se eu não consigo fazer uma conferência às vezes porque não foi o treinador? São essas coisinhas que acabam atrapalhando. Por isso é que tu dizes, e bem, que olha-se demasiado para dentro e não se olha para fora, quer para os exemplos, quer para conseguires cativar pessoas, jornalistas, neste caso, mídia, de outros mercados. Eu acho que o controle é importante, mas a venda do produto, nós estamos falando de um produto de entretenimento, tá? As pessoas precisam se sentir cativadas para assistir o futebol, porque aquilo não é uma coisa que você precisa fazer. Você precisa convencer a pessoa a fazer. E olhando para fora, isso fica ainda mais evidente. O Arthur é, para mim, na arte da flash interview, da entrevista pós-jogo, os melhores que há. E tu tens aí deves ter umas histórias engraçadas. Uma delas é do Fulcuru, que eu estava a falar há pouco. Tu conseguiste pô-lo a dizer em brasileiro, quando ele está feio, esquece. Como é que tu fizeste isso? Isso aí... Ele chamou-se feio ele próprio. Não, veja bem, mas não sei se ele entendeu bem. Exato.
Não, é assim, a gente tem uma liberdade maior no Brasil, especialmente nas nossas transmissões, é claro, com algum critério, porque eu acho que a brincadeira pela brincadeira às vezes acaba saindo mal, né, correndo mal, mas de ter uma leveza na transmissão. E o seu Niklas Füllkrug foi um dos grandes destaques da campanha do Borussia Dortmund, chegando na final da Liga dos Campeões. E o curioso é que eu como repórter da Alemanha, precisava vender o Borussia Dortmund para o público brasileiro de uma forma simpática, carinhosa. Porque, do outro lado tinha o Paris Saint-Germain do Mbappé. E do outro o Borussia Dortmund do Füllkrug, que ninguém conhecia. E depois o Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Então a gente foi criando ali, tanto eu quanto os narradores, os comentaristas e tal, fomos criando uma personalidade para esse Borussia Dortmund que no final das contas foi comprando a ideia. Se a gente pegar o time do Borussia Dortmund, não tinha um brasileiro, cara. Sim. Pra mim era horrível isso. E não tinhas uma estrela mundial. Não tinha uma Sim, estrela. tinhas o Marco Reus, mas que já era uma estrela. Mas que não é? nem fala inglês. Quer dizer, nem quer dar entrevista em inglês. Tentei, olha, a torta e a direito. Outro que também não sabe vender o produto, não é? Mas Ele esse é o próprio Reus. Porque É isso, a é isso. assessoria tentou de todas as formas, ele não queria falar. E o Marco Reus só um parêntese aqui. Vai lá no Instagram dele depois, a galera que tá assistindo. Marcinho11. Pois é. Por causa do Ronaldinho Gaúcho. Ele era fã do Ronaldinho e ele por isso? Nem a sabia. galera chamava ele de Marcinho. Não sabia. Engraçado. Não sabia que era por isso. Todo brasileiro é Inho, né? Sim. O Haaland, quando a gente foi entrevistar ele lá no Borussia Dortmund, olha só que loucura, a gente conseguiu entrevistar o Haaland no Borussia Dortmund. Você vê a abertura que temos. Ele mesmo falou que ele era o Haalandinho, né? O Haalandinho. Que é parecido com o Ronaldinho também. Em termos de som, é mais parecido que o Reus. Foi eu e Marcelo Beckler lá nessa oportunidade. Inclusive, estava naquela época do Gabigol no Brasil, né? Hoje tem gol do Gabigol. Sim. E a gente fez o Haalandinho segurar uma placa assim. Hoje tem gol do Haalandinho. E toda vez que sai gol do Haalandinho, a gente coloca essa imagem. Muito bom. Haalandinho. Não, então, e aí do Füllkrug foi mais ou menos isso. A gente precisou criar um carisma. E o Füllkrug, ele é como é que eu posso dizer? Ele não é que ele é feio. Ele não se arruma, cara. Ele não se ajeita. Os dentes. Ele não parece tem com o dente partido. Né? Ele não tem o extremo direito aqui. Joga com menos ele um. Joga com menos um. Então, algumas caretas que ele... Isso já prejudica demais. Se ele arrumasse aquilo ali, já estava bom. Algumas caretas que ele faz durante o jogo, fica engraçado, né? Porque realmente parece que ele é mais feio do que ele é. E ele não é. Só que a gente pegou nisso e também por ser um patinho feio, há pouco tempo ele estava jogando a segunda divisão da Alemanha. Incrível. E agora, né, um dos titulares da seleção alemã, óbvio, tem ali o Havertz que compete e chegou numa final de Champions. Então era o patinho feio brilhando na Liga dos Campeões. E essa história eu vendi com um bordão, né? A gente fez o Quando Ele Tá Feio, Esquece. Que não é um bordão que eu inventei, é um bordão que já tinha com o Michael na época do Flamengo, jogador hoje do Al Hilal. Que ele falava, quando ele tá feio, esquece. E o pessoal sacaneava ele no balneário. E eu adaptei para o Füllkrug. E aquilo pegou de um jeito que chegou na final da Liga dos Campeões. E o meu chefe falou, olha, vamos tentar? Falei, vamos. Mas tu tens de ter um cara de pau, né? Mesmo porque tu é que dás a cara ali. Eu expliquei Então, primeiro eu fui driblando o próprio Füllkrug. Ele é muito simpático. Ele é muito gente boa na entrevista inteira. Isso já ajuda a criar um clima. Eu chamei ele de simpático no início, a palavra é parecida em alemão. Então ele já deu aquele sorrisão, faltando aqui o extremo direito. E aí comecei a puxar por outras questões. Ele faz assim, né? Quando ele entra em campo, que é por uma questão de concentração. Ele explicou que vinha do pai dele na infância e tal. Depois fala do Ronaldo Fenômeno, que foi o grande ídolo dele a nível de jogadores brasileiros. Então eu vou levando ele para um lado da entrevista, que no final eu falo, tem uma frase que vai te trazer sorte. Quando você tá feio, ou seja, quando você está nervoso, inspirado, foi mais ou menos por aí que eu fui. Esquece, ou seja, vai dar certo. Vamos falar em português? Ele falou, vamos. Então eu falei, quando você tá feio, e ensinei a palavra esquece para ele, ele fala, esquece.
no português do Brasil fica com I no final, né? Basicamente. Ficou muito bom. Esquece. E aquilo viralizou, rapaz. Eu lembro de uma também na final da Liga dos Campeões 2020, que é da pandemia, que é feita em Lisboa, naqueles estádios, Sim. nos estádios vazios. Nós estávamos lá, fomos dos poucos repórteres que tivemos Sim, acesso sim, a sim, essa final. E és tu que metes o Neymar também a dizer a famosa expressão do pai tá on, ou não? Sou eu. És tu que o metes Sou eu. a falar isso também. Isso aí foi engraçado, cara. Porque tudo que aconteceu naquele Final Eight Final Eight, exatamente. viralizava, né? Pois era. Porque o mundo que estava sedento por futebol e volta numa espécie de mundial de clubes Era um da torneio Champions. de- Um torneio em Um Lisboa. torneio interturmas de grandes craques. Porque aquilo era num estádios vazios, até se ouvia eles a falarem Sim, uns com os sim. outros. Parecia que eu estava na escola a ver Estranho o isso. Lewandowski com o Messi a jogar à minha frente. Era incrível. Estranho isso. Estávamos numa bolha diferente. É estranhíssimo. E eu tive, logo depois do jogo contra a Atalanta, foi aquele êxtase da virada, né? O Paris Saint-Germain vira o jogo com o Neymar. Gol do Choupo-Moting. Gol Sim. do Choupo-Moting. Pois foi. O Exatamente. Mbappé entrou, botou fogo no jogo, o Neymar também Pois foi. foi muito bem naquela partida e ele vem falar com a gente na Flash. Tinha uma piada interna dele com os amigos e com o marido da mãe do filho dele, do primeiro filho, que era o pai Taon. E eu, investigando nas redes sociais, já tinha visto aquela piada. Um produtor meu, na época, que agora virou meu chefe, falou, olha, tem essa piada, será que não seria legal a gente fazer a pergunta? E eu abro a entrevista falando, o Brasil inteiro quer saber. O pai tá on? Né? E ele Aí desmontaste. desmonta e fala, o pai tá on e tal. E aquilo virou funk Pois no foi. Brasil. Pois foi. Acho que foi uns 2 ou 3 funks. Os funkeiros começaram a seguir. A comunidade funkeira no Brasil começou a me seguir. Porque a minha pergunta vai no funk. Olha, o Brasil inteiro quer saber. Tchá, 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 tchá. E O o pai pai tá tá on. on. E aí, como o Neymar e tal. Cara, e aí, enfim, foi uma loucura. E depois aquilo vai pro documentário do Neymar na Netflix. Aquela parte. Pois é. Que é uma parte importante do documentário. Ou seja, eu estou no documentário, não me pagaram absolutamente nada para estar no documentário do Neymar. Um bocadinho como Não, estás mas- aqui, não é? Com menos visibilidade. Mas lembrei-me destas duas histórias para explicar, quem não te conhece tão bem, que tens a arte de desmontar os convidados. Eu acho que mais por ser brasileiro, isso é uma coisa que abre muita porta. Porque os jogadores já olham para o Brasil, independentemente da nacionalidade, com carinho. É muito engraçado ver isso. Assim, ele já vem com... Acho que pela nosso background de festa, de samba, de ser um povo muito alegre, os caras já vêm suscetíveis a isso. Dependendo do jeito que você consegue conduzir a entrevista, Sim. deixa as perguntas difíceis para o final. Até o Sérgio Conceição tu conseguias pôr a rir. Que é difícil. O Sérgio, eu gostava do Sérgio. Cara. Mas o Sérgio, o Sérgio, quando ele vinha mal-humorado também, Notavas logo, não é? era bronca. Teve algumas... É dos mais difíceis, né? Quando está mal-humorado é dos mais difíceis de ter à frente. Mas comigo, a gente tinha ali um bom relacionamento. Eu acho que esse é o grande segredo, é você ter o respeito. O Roger Schmidt também, por exemplo, uma vez o Benfica perdeu da Inter de Milão, quartos de final na Champions, e o Roger veio falar, tenho muito respeito por você, e não sei o que. Eu falei, e eu te criticando outro dia lá no meu canal. Desculpa, Roger. Vamos ocultar este Ainda bem que podcast. você não fala português, Roger. Perguntinhas, Luís? Eu não quero dizer aquele desafio. Quero. É para ir ao desafio, não é? Mas o do Apostase, não é? O do Apostase. Não, O outro? não era o outro. Ah, não era podemos fazer quiz. o outro. O Apostase, O Apostase fazemos nós. eu não quero falar sobre o Apostase. O Apostase estás a perder, não é? Ui, dei uma de borla. Dei Então- uma jornada de borla. Vou abrir aqui, vou preparar aqui. Queres explicar só o que é, Luís? Enquanto eu Então preparo. é assim, nós temos um quiz que, neste caso, é dos vencedores da Liga dos Campeões. não é? Vais meter isso Eu vou gravar o ecrã para depois publicar. E então, basicamente, tu tens que adivinhar quem é que são os vencedores da Liga dos Campeões. É um quiz muito É o fácil. contrarrelógio, não é? Ou não? Para quem não conhece, já agora, eu tenho esta... Lá está. Eu que trabalho aqui, não conheço o 00 o suficiente.
No site, basicamente, tem uma fase aqui da direita que diz, ou uma Passatempos. parte que diz passatempos. E tem estes passatempos todos, que são 6, e vocês podem jogar lá. Por exemplo, eu tenho um hábito que é ao pequeno almoço faço sempre o meu football grid, que nunca acerta. Fica já aqui esta... E um deles é o contrarrelógio, penso eu. É isso. Exatamente. Já a ver se encontrava. Que é... Pelo nome tem tempo, é isso, né? Tem. São 5 minutos para tu adivinhares uma de várias categorias. Tem estas categorias todas e uma delas chama-se Champions League. Olha, Não sei se estou pronto para isso. Hein? A de hoje não vou competir com ninguém, né? a de hoje é maior. A de hoje tens 10 minutos para adivinhar os melhores marcadores de sempre da Liga dos Campeões. Tem uma ideia, né? Espera, mas isto tem pistas, ou seja, tens aqui a lista toda e tem o número de golos e o país a que pertence esse jogador. E tu tens que adivinhar o máximo possível de Vamos lá. atletas. Então vá. Estamos preparados? Bora. 10 minutos a contar. Então, este é muito fácil. Português, 140 golos. Vai. Papai. Papai está Papai on. Cris. Tá on. Cristiano. Para mim, papai está off. Argentino, 129 golos. brincadeira. Messi. Léo. É? Leozito? Messias. Léozão. Polaco com 91 golos. Lewandowski. Lewandowski. Espera. Quantos é que são? São 10 ou 20? 20. São 20. Ah. Lewandowski. Aí é Porquê que que isto é não tá- o segredo. Queres que eu Porquê que escreva? isto não está a aceitar? Põe Robert. Robert, exato. Está bem ou não? Não. Não está bem escrito? Não. Já estou a fazer a geneirada. Depois do O. Dois. Depois do O é outro W. Já está. Está. Então vai. França. Benzema. França com 90 golos. Benzema. Benzema. Karim. Espanhol com 71 golos. Raul. Raul. Muito bem. Raul Gonzalez. Países Baixos, 56 golos. É o 56 gols. Van Nistelrooy. É. Nistelrooy? É. Nistel... Só um R. Porra. Nistelrooy. 2 Os. Certo. Alemão, se não souberem nenhum, passamos para o seguinte. Alemão, 53. Müller. Müller. O Gerd. Thomas. É o Thomas, não é o Guedes, não. 53. sério? 53 é o Thomas. Não para de jogar Champions. E Pois pelo também é Bayern. verdade, é verdade. Sim, diluído dá para aí 2 por época, mas pronto. Francês, 50 golos. É, Francês só assim é difícil. Henry? Não. O Henry. Deixa eu ver. Estava a 50 pensar no golos na Platini. Champions, acho que é Platini não muito. marcou Acho 50, que não não é é? o Henry, não. Deve ser o Henry. Henry. Thierry Henry. É? Certo. Argentino com 49. Argentino. De Argentina eu não Milito? falo. Hein? Não. Agüero? Agüero pode ser. Agüero. Agüero, está certo. Agüero. Vamos. Não, desculpa. O Agüero tem 41. Acertamos, mas noutra... Já foi para outra Foi posição. para outra posição. Com 49... Argentino. Di Stefano. 49? De É Stefano. muito, hein? Porque naquela época não tinha tantos jogos assim. Stefano. O Batistuta não jogou tantas vezes, né? Não. Batistuta era mais Nós cheio estamos, de a, time, nós né? estamos a falhar alguém importante argentino. Portanto, o Milito já falaste. Bem, Agüero. está alguém a gritar do outro lado neste momento? O Di Maria não deve Di ser, Maria- não é? Não acredito. Não, com 49 Tem que gols. ser Vamos alguém. passar e já O voltamos Lautaro? Não, o Lautaro não tem. aqui. 49 não. É muito, é muito. É muito. Ucrânia 48. Shevchenko? Shevchenko. Acertamos. Sueco com Acertaste a 48. escrever? Acertei. Sexo com 48 golos. Sueco, aliás. Ibrahimovic. Ibrahimovic, muito bem. Outro. Italiano. Agora vai começar a complicar, porque agora há muitas possibilidades. Pois. Italiano com 46. Del Piero? Del Piero. Eu acho que ele aceitou, mas não. Tem 42. Mas é um que está na lista. Inzaghi? O Inzaghi, boa. Eu ia dizer o Vieri, mas Inzaghi, 46. boa. Português, 46. Aí é o segundo maior. Será o Nani? Não, é o Eusébio, claro. Para isso. Eusébio. Só estava a pensar nos tempos Eusébio. recentes. Este é muito fácil. Costa Marfinense com 44. É o Gervinho. Samuel Eto'o. Gervinho. Estou a brincar. Gervinho, exato, Gervinho. Egípcio, 44. Salah.
O Salah. Ele corrigiu-me para Salão. Não, o Salah. Espera. H no fim. Pois? Já está. 44, certo. Agora, este tens que acertar, sendo que eu não tenho bem ideia de quem é. 43, Brasil. É o Neymar, não? Será o Ney? Neymar. Menino Day. Será que tem mais do que o Ronaldo? Tem. Menino Day é o maior artilheiro brasileiro da É? história da Liga dos Campeões. Neymar, 43. Francês com 40. Vai começar a complicar. Porque agora há muitas possibilidades. Francês. O Benzema já está, não já? Benzema Será já que está. 3EG? Um palpite Trezeguet. cult. Duvido. 3EG. Não. Francês. Ah, 40 o golos. Kylian, né? Mbappé, Já? pois. Já tem? Deve ter. Certo. 40 golos. Boa. Bem. Húngaro com 35. Puskas. Será que eu tenho que pôr os acentos? Ou o Szoboszlai. Não, Ferenc Puskás. Que inclusive eu não sei pronunciar o nome, né? Soboslai? Zoboszlai ou Zoboszlai. Szoboszlai? Szoboszlai. Isto agora é com ele também, não é? Uruguaio 35. Esta é fácil. Sim. É? Deu-me uma branca e esqueci-me. Diego do- Forlán? O Não, Soares. Deve ser o Cava- Soares. Não é o Cavani? Soares não aceitou, mas eu acho que é porque não tem... O Cavani, o Cavani, é o Cavani. Cavani tem mais gols que o Soares. O que é impressionante, né? Porque o Cavani, Soares- 35. Norueguês, 35. Haaland. Será? Sim, Já? sim, já. Oh, Não há mais. Só nos falta um. Não há mais nenhum norueguês a marcar Só golos nos na falta Champions. vai argentino. falar que é o Solskjaer. O argentino de 40 golos. Só nos falta o argentino de 49 golos. E temos 4 minutos e meio para De fazê-lo. 49 golos? Pô, 40 coloca aí, golos? crava aí. 49 golos. Começa com Gonçalo, termina com Higuaín. Oh. Será? Claro que é o Higuaín. Não. Peraí, deixa eu ver se é por causa da Porque é letra muito gol pequena. pro Higuaín, hein? Higuaín. Impossível. Será que não é o rapaz que joga no Benfica, não? Será que escreveste mal? Estou a escrever, olha lá. Higuaín. Não aceitou. Argentino, 49 O Di golos. Maria é impossível. 49 golos é impossível. O Milito você já tentou, né? Mas Já o Milito tentei. não tem. Di Maria. Fogo. Avançados recentes, que é Lavezzi não, de certeza. Martínez. Lautaro também não é. Poça. Maradona marcou? Não, Maradona nem Não. jogar Champions quase Pois jogou. foi. Pois é. Sim. Estamos a perder. Estamos a perder para a máquina. É real. Argentino, 49 É gols. assim, antigos. Que o Mário Kempes não jogou, não deve ter jogado quase nada, não é? O Di Stefano, na teoria, era Pois, Di argentino, Stefano já né? pusemos ou não? Mas ora, Di como é que escreveste? O Stefano. Stefano. Tu não confias em mim. Não confia na máquina. Di Atenção, em ti. Stefano. Eu acho que vai ser o... Eu acho que vai ser aquele que nós escrevemos há pouco. Como é que era? O Quem? primeiro? O Higuaín. Eu acho que vai ser o Higuaín, que ele não está assumido. Tem um acento no último I. Deixa eu ver se é por isso. E Mas supostamente não, isso não seria indiferente. 0-0 está-nos a falhar. Falta-nos este. Vamos desistir? 2 minutos. Não, Calma. 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 Argentino, 49 Argentino. gols. Como é que eu posso Milito. pesquisar isto Já escrevi. sem ir ver a solução? Tô tentando lembrar das grandes equipes vencedoras da Champions se tinha algum argentino goleador. Tô indo por O aí. do Mourinho era o Milito, não é? Era o Não, Milito, então, mas o Milito não fez Milito assim não fez tantos- tantas Champions assim. Argentino. Pode ser algum meia. 49 para um meia. É muita coisa, né? Tem que ser um avançado. Só se foi o Lucho. Não. Estou a Da lembrar. seleção argentina, quem eram os Aymar. avançados? Higuaín, Agüero, que já temos. Carlitos não vai ser. O Tevez. Difícil ter marcado 40 e poucos gols na Não, Champions. 49 não. É muito gol. É muito, é. 49 é muito. Eu tenho que ir aqui à ficha do... Agüero marcou 41. Segundo aqui o nosso... Portanto, Lavezzi também não. Lavezzi tá longe. Lavezzi deve estar muito longe. Lavezzi. Tem que ser o Di Stefano. Crespo. Bem jogado. Boa, Crespo. Mas não aceitou. Opa, tem que ser o Di Stefano e isso está mal. E vamos processar esse site. Bem, vou... Quer colocar o bate-gol? Só Espera pelo aí, desencargo de consciência? Batistuta. O Di Stefano marcou 49 gols, é o Di Stefano. Eu vou escrever só Stefano.
Então, na É verdade... só Alfredo. Stefano, dava. Tínhamos acertado. Então, Pronto. Acertamos todos. o cara. 0-0 querendo boicotar minha É, participação uma aqui é vergonhoso. Muito bom. Malta, isto joga-se muito bem, isto não tem erros. Classificação. Ia, nem nos primeiros 10 estamos. Porque o 0-0 não nos permitiu estar. É verdade, é Isso é verdade. verdade. Houve o primeiro classificado fez isto em 7 minutos. Não, Sete- isto era 5? Não, era 10. 10. Fez isto em 7 minutos. Ah, mas tem muita... Assim, nós trabalhamos com isso, mas tem muita gente doente no mundo mesmo. Porque que decora futebol de uma forma... E é muito engraçado ver... Sabes que há gente que de manhã acorda, a primeira coisa que vai é fazer o seu futebol grid. Isso. Depois mostramos como é que é, ou o seu contrarrelógio. É impressionante. Então, E pouca gente conhece esta secção do 0-0, mas está muito bem feita, portanto recomendo que se divirtam um bocadinho. Não no trabalho, porque Sim. aí complica, né? tem muita gente que acompanha assim, futebol de uma forma muito apaixonada e vários campeonatos. E qualquer coisa que você fale, você vai acertar 99% das coisas. Mas como jornalista, você não pode errar aquele 1%, porque a pessoa vai ter algum cara, um Vais ter o infeliz rótulo já, logo. que vai E hoje em dia muita gente consegue mostrar-te que tu erraste. Antigamente, sem internet e tal, eu acho que nem havia tanta preocupação de se prepararem ao detalhe para fazer jogos, etc. Porque não havia, se calhar, essa sensação de que quem estava em casa sabia tanto ou mais do que tu. A parte má de trabalhar hoje em dia como jornalista é essa, é que tu estás completamente exposto à crítica e quando erras aquele detalhezinho que a pessoa lá em casa sabe, É logo. A parte boa é que tem o 0-0 para ajudar, né? Exatamente. Aliás, não te Às esquecer. vezes é pai de todos, prejudicial. é o pai de todos. Às vezes é prejudicial, desmonta-nos. não é? Arthur, os planos é continuar por cá? Sim. Eu ainda não sou português de nacionalidade por preguiça. Não, eu tenho cartão de residência, né? Então isso foi estipulado 10 anos. E a minha esposa vai lá tirar a cidadania, vai lá. Falei, estou pensando ainda. Não, mas agora tá a correr o trâmite. Então a ideia é ser... A primeira coisa é ser o novo Pepe, né? Ok. Ficar aqui como cidadão português, mas sim, eu vou ficar, eu não vou abandonar o barco. Eu tenho fé que, enfim, nós vamos começar a estimular ainda mais a imprensa internacional aqui para que o mercado, o produto seja melhor aproveitado lá fora. O que eu acho que é fundamental, porque realmente muita gente tem a percepção errada do que é o futebol português lá fora, né? E talvez agora com os treinadores brasileiros, especialmente no mercado interno lá, com os treinadores portugueses, perdão, trabalhando lá e fazendo sucesso, as pessoas têm a noção de que aqui também se vive o futebol de uma forma muito, muito bonita, estratégica, muito interessante a nível do jogo. E cada vez mais eu acho que é importante os clubes abraçarem essa ideia. O Abel é meio odiado, meio amado lá, não é? Porque ele ganha tudo. Quando o cara ganha tudo, né? Claro. Inclusive, o Abel é do time rival ao meu. Pois, é isso Eu quero que o Abel venha para Portugal rapidamente, que ele pegue o primeiro barco e apareça aí. Falando nisso, Inclusive, eu vou no aeroporto buscá-lo, se ele quiser. por falar nisso, o teu Corinthians está meio complicado, né? Tem quem que tá precisando de ponta de lança aqui em Portugal? O Ruben Amorim já tem o ponta de lança que ele quer, portanto eu acho que ele não vai mudar de ideias. Não, mas entre Guióqueres e Pedro Raul, eu se eu fosse o Sporting, ia buscar. Era Pedro A gente Raul. está precisando... Escoar. Despachar alguns. Tem lá um que é o... Como é que se chama? O outro avançado? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto não... O Yuri Alberto é o nosso perdedor de gol de estimação. Ah, é? É o nosso amor Não e ódio. acerta. O Yuri Alberto, ele é um jogador ainda muito promissor, muito jovem, né? Só que ele perde alguns gols imperdoáveis. Não, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Isso é um assunto que eu não gostaria de... Vamos passar à frente. Tens saudades do Vítor Pereira? Desculpa. Mais um assunto. Olha, como treinador, sim, mas o que ele fez é imperdoável, né? A forma com que ele saiu foi uma das maiores... eu não diria traição, porque tem muitas nuances aí, mas uma das maiores decepções do torcedor corintiano, porque o torcedor corintiano foi contra toda a diretoria e contra todo o elenco Por ele. E ele acabou optando por sair, o que é natural e todo mundo estava ok com isso,
mas voltou Para o grande poucos rival. meses depois e foi pro Flamengo. E a vida é assim, né? Disseste poucos meses, mas foram poucos dias depois, não é? Quis ser generoso com ele. A vida é assim, né? Depois pagou um preço, não foi bem no Flamengo, Sim. mas é um excelente treinador. Mas o Jorge Jesus deixou a cadeira quente para os portugueses, porque toda a gente que lá foi parar não correu bem. O Abel. Não, estou a dizer no Flamengo. No Flamengo. Paulo Ah, no Sousa, Flamengo, Vítor é. Pereira, É. foram todos mal. Acho que eles apostaram talvez mal, né? Sim. A questão do Vítor Pereira era óbvio que muito provavelmente não daria certo, porque foi uma coisa muito brusca o que aconteceu. O Paulo Sousa também não era o treinador que talvez venderam a ideia. E acho que só o Jorge Jesus voltando ao Flamengo para acabar com a imagem do próprio Jorge Jesus. Sim. Porque ele é no Flamengo. Mas é incrível como os portugueses conseguiram entrar nesse mercado tão difícil como é o futebol brasileiro, porque no Brasil há muito... É um país fechado no sentido... Nem a seleção tem treinadores estrangeiros. Portanto, Mas o Brasil é um país de moda, né? É um país onde um dá certo, os outros vão atrás. E não quer dizer que todos os portugueses são excelentes e agora os treinadores brasileiros não prestam. Tanto que muitos vão e não dão certo. E não dão certo por circunstâncias. Sim. É muito diferente. O futebol brasileiro do futebol português não tem... Outro dia tem aquelas comparações, né? Ah, e se o Benfica jogasse no Brasileirão? E se o Flamengo jogasse o Tugão? E é muito complicado comparar. Estamos falando de um campeonato que é continental ou um campeonato que tem várias diferenças do campeonato português. E aí, às vezes, a coisa vai correr bem e a coisa não vai correr tão bem. Por exemplo, a gente tem essa época. Arthur Jorge no Botafogo. Muita gente estranhou. Inclusive, toda vez que vai um treinador português pro Brasil, eu tenho que explicar quem é no meu canal. Porque a grande maioria não acompanhava o Arthur Jorge no Braga. Muito menos o Álvaro Pacheco. O Álvaro, olha, é o antagonista, né, em termos de dar certo ou não. Sim. O Álvaro Pacheco não teve nem tempo para respirar. Eu sempre que, imagina, estou em casa e começo a receber mensagens de mais 5-5 qualquer coisa, é porque é alguém do Brasil, é porque está algum treinador para ir para lá. Na calha. Certeza. Na calha. E aí querem saber a tua opinião. É, né? muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes. Graças ao Bruno Andrade, que andou a espalhar o meu número de telefone numa altura em que ele se calhar já não conseguia ir a tanta gente. Começou a dar o meu e então muita gente... Mas eu ainda também me faço contacta. isso, viu? Atenção que eu faço isso sem perguntar. Mas eu não tens o meu espalho. número, certo? O teu ainda não passei. Mas agora você me deu uma boa dica. Geralmente é o Carlos Matos Rodrigues, da Sport Exato. TV, que eu já Atiras jogo para na lá, fogueira. Atiras para lá as feras. Bom, Muito bom. Está estamos feito? a esticar-nos aqui no tempo. Arthur, muita coisa havia ainda para contar e histórias para contar, mas tu vens cá. Eu volto. Voltas cá Volto. em breve. Tu não vais para muito longe, portanto, prometo que não te chamamos em alturas de viagens de Champions, que este ano vão ser maiores, ou pelo menos mais vezes. Mais Para vezes, ti não cara. sei. Para ti Vão não ser sei. menos Vamos até. ver. Não sei, é o novo formato. Porto não está na Champions, né? Que é a cidade que eu moro. Então, provavelmente Vamos vou viajar bastante. Mas fica já aqui a cunha para tu ires à 10ª. Este ano é em Budapeste? Não. Esse ano não, esse ano é Munique. Não, esse ano eu tenho que ir. Isto é Munique. Munique? Não. É Allianz Arena. É? Allianz Arena. Budapeste Este ano é daquele ano em que não é em Londres, não é? Ok. Não, esse ano tem que ir porque, enfim, a cerveja alemã é muito cativante para a gente perder uma final de E grande, Champions e lá. grande. E grande. Agora, Agora, podes dizer que gostas da BMW Tower, pode ser por causa disso, não é? Não precisas dizer que é. não, mas eu não tenho problema nenhum em falar bem da cerveja da Alemanha. Inclusive, estou a torcer para que o Bayern de Munique tenha um jogo importante na época da Oktoberfest. Pois. É verdade, já me calhou 2 vezes. Já? Já. E eu sempre dou um saltinho lá, uma esticadinha. Por reportagem. Claro. Claro. Depois Então, acaba por... Entrei em direto uma vez na Oktoberfest, a pedido dos mestres pensantes lá da TNT Sports. Não correu muito bem essa entrada. Claro. Mas, Claro. mas valeu a pena, né? Pelo entretenimento. Valeu a pena. Se me convidarem de novo aqui para o podcast, não chamem Bruno Andrade. Atenção, Bruno Andrade, que é meu inimigo aqui em Portugal. É ele ou tu, não é? Só dá para um. É só um. Não dá Ou pra amas um. Não dá para Ronaldo e trazer 2 Messi. brasileiros no mesmo espaço assim, eu não vou deixar. Não, um abraço pro Bruno Andrade, que é um grande amigo, grande parceiro. E que Confundem-te com ele.
confundem às vezes, ele é polêmico, né? Mais polêmico do... E tu acabas por levar umas duras. Levo. Não, mas é um grande parceiro aí, ajuda bastante também. E um cara que sabe muito de mercado de transferências. Sabe. Vocês têm que trazer o Bruno aqui. Vamos, sim, senhor. Mas só em setembro, não é? Porque ele em agosto está no mercado ainda. Está mercado. ocupado. Hoje não tivemos aqui nenhuma gelada para ti? Como tu Falharam, miseravelmente. Miseravelmente. Não podemos apresentar álcool no nosso programa. É verdade. Mas queres aproveitar para dizer para a malta te seguir aí nos teus conteúdos? Primeiro sigam a TNT Sports. A gente tenta tratar o futebol português, né, da forma que ele merece. E no YouTube, canal do YouTube, Arthur Quezada. Quem quiser ir lá, dar uma moral, uma fortalecida. A gente já tem quase 60 mil inscritos lá. No Instagram também, tem quase 120 mil. Então, sejam bem-vindos. Colhem lá que a gente vai falar muito de futebol português nessa temporada. Eu espero que o Roger Schmidt não assista. Tô brincando. Beijo pro Roger Schmidt. Torcendo pelos clubes. É assim, uma coisa que eu faço muito e eu não deixei acontecer nesses anos me fazer torcer por um clube português. Tem que tratar muito com profissionalismo, apesar da família da minha esposa ser toda portista, né, aqui da cidade, e tentar me converter a todo tempo. Eu tenho muita simpatia e muita admiração pelos clubes. Então eu não levo pro lado clubista. Não te deixas levar. Meu time é o Corinthians. Inclusive, se jogar com algum clube português, eu vou torcer pelo Corinthians. Só no Mundial não vai ser possível porque o Corinthians, infelizmente, não. Vocês estão lá, o Corinthians não. Você vê que é um assunto que me machuca, eu venho trazendo à tona. Eu vou lá tocar na ferida. Mas nas redes eu falo muito de futebol português e tento tratar com muito carinho, porque é um país que me recebeu muito bem e sou muito feliz aqui. E tratas, sim, senhora. Muito obrigado pela tua presença cá. Espero que voltes em breve e um grande abraço. Um abraço. Obrigado, gente. Até à próxima, malta. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.